Salve, salve, meus amigos, muito bom dia. São 11 horas da manhã, mais 5 minutos. Nós estamos começando aqui pela Rádio Guaíba, o Ganhando o Jogo. Reunida a nossa equipe para debater as coisas do futebol, que andam terrivelmente complicadas pro lado do futebol local. Ontem tivemos tropeço do Juventude, no sábado tivemos dá pra dizer também tropeço do Inter, mas o grande tropeço do final de semana foi do Grêmio Porto-Alegrense, que em casa, precisando recuperar, acabou se lascando no confronto contra o Atlético de Goiás. Que tempos vivemos, né? O Atlético de Goiás chegava aqui, era mais um time chamado time daqueles candidatos de voltar pro lugar dele, como se dizia, né? Saiu da Série B, mas lá o lugar dele vai voltar, então ganha tranquilo com a autoridade, mas não foi o que aconteceu. O Grêmio tomou ontem o jogo foi controlado pelo time do Atlético de Goiás e nós vamos falar muito sobre isso. Participam do debate, estão conosco o Cristiano Silva, o Cristiano Oliveira, o Orestes de Andrade, a Ana Aguiar e o Gutierrez Sanches. Essa é a nossa equipe. O Magno ainda está em férias e o Carlos Guimarães também está em férias. E daqui a pouco um convidado. Ele volta mais pro final de semana. A produção é do José Carlos Roque, no áudio está o seu Alex Lima, na central técnica está o Jorge Brum e o Davis Rodrigues, a coordenação é do Davis, do transmissor, a equipe tem hoje, nesse momento, o seu Adair Ávila, lá trabalhando no transmissor. Vamos começar pelo Grêmio, gente? Eu acho que é um dever, né? Então vamos começar já, Eu só quero te dizer que eu falei, tu andou pra mim, mas nós daqui vamos ter a pouco... um convidado. É. Não é nem um convidado, é um... Eu ia te perguntar, mas eu dizia a hora certa, 11:06, é Carrefour, todos merecem o melhor. Carrefour com a hora certa do Ganhando o Jogo. O que aconteceu ontem na Arena foi mais uma vez um capítulo de uma espécie de novela de tragédia que o Grêmio vem enfrentando nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, para dizer bem a verdade, desde que começou a competição. O Grêmio não ganhou de ninguém, tem apenas 2 pontos, disputou 21, né? E é o lanterna, numa defasagem tremenda em relação aos demais. Tu queria dizer alguma coisa, né, Silva? Não me atreverei. Por quê? Eu vou esperar chegar a minha vez, até porque não, mas eu senti que tu tava na verdade, o que eu quero eu não sou o cara da análise. Eu não sou o cara da análise, eu sou o cara da informação. Basicamente da informação. Eu sugeri até que se colocasse o Pfeiffer no ar, porque o Pfeiffer tem informações importantes em relação ao Grêmio. Eu acho que tem que iniciar pelos comentaristas, Oliveira, o Zé Carlos vai colocar para nós o Pfeiffer no ar já agora. A especulação mais quente é mesmo do Filipão, né? Que poderia ter o seu nome anunciado ao longo do dia de hoje, inclusive. Mas o Pfeiffer daqui um pouco ele estará conosco e ele vai nos falar sobre isso. Gutierrez foi o comentarista de ontem. Que tá de folga hoje, se eu não me engano. Não, tô aqui. Tá aí. Tá comigo aqui, ele pelo menos estava... Guti. Bom dia. Na verdade, hoje nem precisava esse do comentarista do jogo começar falando, porque transcendem, né, gente? Eu já tô falando isso há tempo, depois de ontem. O Cristiano tava comigo no vestiário, depois de ontem ainda mais. Claro que a gente pode, ao longo do programa, debater o que foi feito no jogo, o que deixou de ser feito, como o Grêmio foi mal mexido pelo Thiago Nunes. Até a escalação eu dizia que, tá razoável, tá botando um meio-campo melhor com o Matheus Henrique, Jean-Pierre, o Bobson, né? Não tem mais aquela insistência num Lucas Silva da vida, tá colocando o time um pouquinho melhor, mas essencialmente o que faltou, sei lá, para o Thiago Nunes foi um pouco de vibração, de ver o que está acontecendo no jogo, de chegar no intervalo depois de um primeiro tempo ruim, de razoável, mas para ruim, eu vou dizer ruim. Ele poderia, com 0-0, poderia ter mexido, fiz pouco, vamos lá botar o time para frente. E aí, eu tô aqui representando esses 2 garotos, no caso, usando eles como uma representação de jogadores que poderiam dar uma oxigenada, uma modificada no time, por característica, não havia garantia de qualidade, mas mesmo assim, ele foi colocar os 2 exatamente que acho que eu, o torcedor, vocês, todo mundo, sugeriria colocar no intervalo, haja vista o primeiro tempo ruim, pois ele coloca esses 2, Darlan e Wanderson, aos 43 minutos do segundo tempo. O time com 8 minutos do segundo tempo estava tomando 1-0, num gol assim que foi sofrível do ponto de vista de marcação, inclusive dos zagueiros que a gente está falando há tempo, nem eles mais se salvam nesse time.
É bem verdade, talvez pela idade está chegando um pouco para eles, mas de qualquer maneira é o Grêmio coletivamente que está fazendo absolutamente todos os jogadores, exceto 2, Breno e Douglas Costa, afundarem. A gente daqui a pouco vai chegar à conclusão, e eu discordo dela, de que ninguém mais presta no elenco do Grêmio. Talvez tenhamos feito uma análise de que esse elenco do Grêmio não é para tanto, para ganhar um brasileiro, como talvez a gente pensou no início do campeonato, mas muito menos para estar no atoleiro, foi assim que eu me referi ontem, no atoleiro na tabela. Agora é solução mágica, com todo o respeito que o Filipão merece, é o que o vestiário pede, o contexto pede, a altura da temporada pede. Eu acho que o Grêmio poderia pensar melhor, contratar outras pessoas, mas agora já é tarde. Perdão, só essa parte final eu não consegui compreender. Contratar pessoas melhores em que sentido, Guti? Não, pessoas diferentes, perdão, não é melhores, diferentes. Eu posso ter me referido mal, porque o Filipão, eu já coloquei no meu Twitter, eu acho ele um gigante, sou fã do Filipão, mas ele já não tem mais tanta atualização para comandar campo. Porém, comandar vestiário ele tem. E talvez seja isso que o Grêmio esteja buscando, talvez seja esse o principal problema do Grêmio hoje. O Pfeiffer, ele vai entrar daqui a pouco, vai falar ainda melhor de que há uma certa resistência, inclusive dos jogadores, para o trabalho do Filipão. Eu, sinceramente, não vejo motivos de últimos trabalhos, e reconheço que em 18 ele foi campeão brasileiro, não é pouco, para ele ser contratado. Mas, como eu não abro mão do direito de ser contraditório, eu também sei que hoje, nesse contexto que o Grêmio se coloca, talvez seja o nome adequado para realmente, pelo menos, tirar o Grêmio dessa situação e levar até o fim da temporada, tentar levar uma Copa, que eu já acho bem difícil de acontecer, porque já não dá mais para pensar em jogar um futebol bonito, subir na tabela, ganhar alguma coisa. O Grêmio agora já praticamente terminou a sua temporada. A temporada essa que teve título de campeonato gaúcho e só corrobora com a minha opinião de que campeonato estadual, o título dele não quer dizer absolutamente nada para o que realmente importa na temporada. É a fala inicial do Gutierrez Sanches, que ontem foi o comentarista do jogo do Grêmio. A situação é pior ainda do que a gente imagina. Se o grupo já está querendo ditar as regras de quem deve ser o próximo treinador, tem mais coisas a resolver que trocar o técnico, Oliveira. É terrível. Em primeiro lugar, saudações, bom dia a todos, bom dia aos guaibeiros e às guaibeiras e aos gremistas que anseiam por esse debate que começou pelo Guti, que foi o comentarista do jogo. Chegou ao fim no Grêmio um dos períodos mais miseráveis da história recente do Grêmio. O trabalho do Thiago Nunes no comando técnico do Grêmio, ele foi miserável. Miserável. Ele foi tão grave quanto miserável, ele foi devastador. O Thiago Nunes sai do Grêmio sem deixar pedra sobre pedra. Ele conseguiu piorar o que não tinha como piorar. Ele recebeu um trabalho que por parte do Renato era horroroso no último, ano e meio. O último ano e meio do Renato ele fez um trabalho horroroso à frente do Grêmio. A parte tática do Grêmio era vexatória, era uma vergonha. O Grêmio não tinha estratégia, o Grêmio não tinha ideia. Então qualquer técnico minimamente corajoso e capaz chegaria no Grêmio e daria um mínimo de identidade para o Grêmio. Qualquer técnico minimamente corajoso e capaz. Coragem talvez tenha faltado ao Thiago Nunes, que ontem terminou a sua passagem como técnico do Grêmio com alguns atos inqualificáveis de covardia. Ele coloca no segundo tempo como solução do Grêmio o Léo Chu, fora de lugar. Léo Chu, que é um jogador que nos últimos jogos nem banco vinha pegando e a justificativa era de opção técnica. O Léo Chu sobrava da relação do Grêmio e ontem foi apresentado como solução pelo Thiago Nunes. Aliás, como isso é curioso, quando os técnicos do Grêmio estão na corda bamba, eles milagrosamente lembram que existe o Jean-Pierre. O Jean-Pierre estava fora dos planos do Renato. A água bateu no queixo contra o Del Valle, o que é que fez? Bota o Jean-Pierre.
A água bateu no queixo do Thiago Nunes, que tinha o Jean-Pierre no banco e nem vinha entrando nos jogos. O que é que fez Thiago Nunes? Bota o Jean-Pierre para jogar. É curioso isso, e é covarde também. Ele coloca ontem aos 43 minutos do segundo tempo o Darlan, que ele arquivou, e durante 5 jogos o Darlan ficou assistindo as partidas do banco de reservas. Entrou contra o Juventude, jogou mais do que o Matheus Henrique e ele foi sacado no intervalo, torrado no intervalo em Caxias do Sul, e ontem reapareceu como solução aos 43 do segundo tempo, assim como entrou o Wanderson, que vinha jogando muito bem, que vinha se apresentando como um jogador com potencial de seleção brasileira e perde a posição com base em carteiraço, com base em certidão de nascimento, e ontem é colocado aos 43 do segundo tempo. Isso é covardia. Isso é atirar para cima dos jovens a responsabilidade pelo insucesso, que quem tem a responsabilidade é ele, Thiago Nunes. Então o Thiago Nunes, nessa sua curta e trágica passagem pelo Grêmio, ele conseguiu manter ruim o que já era horroroso, ele conseguiu repetir os mesmos erros do Renato, que foram erros absurdamente, em termos de quantidade, erros imensos, e em termos de qualitativos também. Ele conseguiu repetir os mesmos erros do Renato e ainda achou tempo, olha que prodígio, ele ainda achou tempo em 70 dias para, além dos erros cometidos pelo Renato, ainda conseguir cometer erros novos. Então foi assim, um negócio inqualificável, um negócio trágico, um negócio devastador, um negócio miserável, a passagem do Thiago Nunes pelo comando técnico do Grêmio. Ele é o único culpado? Não, não é. Não é. Basta ouvir a entrevista coletiva zonza, confusa e errática de Marcos Herrmann para perceber que Thiago Nunes não é o único culpado. O Marcos Herrmann já falou em mudar não mudando, já falou em fato novo, apelou para expressões folclóricas e perdedoras do futebol do Rio Grande do Sul. Ontem disse que o perfil de técnico é alguém identificado com o Grêmio. Isso não é perfil nem aqui e nem na Lua. Isso é uma situação, isso é um conjunto, é um contexto, é um cenário, não é um perfil. Então assim, o Grêmio está absolutamente perdido. O Thiago Nunes fez um trabalho horroroso. O grupo de jogadores também tem a sua parcela. O Matheus Henrique é um caso que há muito tempo vem falando demais e jogando de menos. O Diogo Barbosa, alguém tem que investigar dentro do Grêmio quem é que contratou o Diogo Barbosa. Nem é preciso uma grande investigação, basta ver quem é que estava no futebol na época. Quem é que pagou 10 milhões de reais por 50% do passe do Diogo Barbosa, que ontem tomou um drible do Dudu, que passou pelo Inter e foi corrido do Beira-Rio, tamanha a sua fragilidade, como se fosse um futebol de várzea. Então esse é o Grêmio do momento, é um Grêmio que está precisando dar alguns passos para trás para tentar escapar do rebaixamento, tentar conseguir essa fuga da segunda divisão. O Thiago Nunes deixa o Grêmio sem restar pedra sobre pedra. Chega ao fim um dos curtos e mais patéticos, devastadores e miseráveis trabalhos da história recente do Grêmio. O Pfeiffer está conosco, Zé? Pfeiffer, bom dia. Tudo bom, Zé? Bom dia a todos. Até para dar uma atualizada, né, nas questões da manhã aí, tudo está encaminhado, aliás, tudo está se encaminhando, mudando a frase, tudo está se encaminhando para o Luiz Felipe Scolari ser anunciado como novo técnico do Grêmio. O detalhe é o seguinte, o Luiz Felipe já sabe do interesse do Grêmio, o Grêmio sabe do interesse do Luiz Felipe, ele tem uma proposta do futebol do Paraguai, da seleção paraguaia, na verdade, ele tem uma proposta para assumir a seleção do Paraguai, visando melhorar a situação nas eliminatórias e, é claro, a Copa do Mundo do ano que vem. Mas, ao saber da situação do Grêmio, o Luiz Felipe já disse para segurar a questão na seleção do Paraguai. Com quem eu conversei hoje de manhã, nas trocas de mensagens, hoje pela manhã, as conversas elas ainda estão num ritmo meio preliminar, porque se entende que não vai ser necessário muita coisa. Se entende que vai ser rápido o negócio. A conversa final, a conversa que vai definir essa negociação, ela vai ser rápida. Então, ainda não há uma conversa com o próprio Luiz Felipe, ainda está na parte dos empresários, dos agentes, mas a expectativa
é que muito em breve o Grêmio anuncia o Luiz Felipe como novo técnico, mas já há uma certeza. Thiago Gomes será o técnico do Grêmio contra o Palmeiras. Ele foi informado disso hoje pela manhã. À tarde é ele quem comanda o treinamento no CT Luiz Carvalho. É claro que é um treino regenerativo, não com a participação de quem atuou no jogo de ontem. É um treino regenerativo, mas o Thiago Gomes é quem viaja amanhã para São Paulo para o jogo contra o Palmeiras. Então, é bem provável que ao longo do dia fechem as pontas, fechem todos os detalhes necessários e o Luiz Felipe seja anunciado como novo técnico do Grêmio. Mas é preciso deixar bem claro uma situação. Ele não é unanimidade dentro do Grêmio. Quem é que rejeita? Qual é o grupo? Qual é o segmento? Quais são as lideranças que rejeitam o Filipão? Tem liderança, aliás, não vou nem chamar de liderança, tem grupos do Conselho de Administração, e quando a gente coloca Conselho de Administração, a gente tem os representantes, mas eles representam uma boa fatia de uma parte política do clube. Então há grupos representados por pessoas dentro do Conselho de Administração que não é que rejeitam, mas que gostariam de ver outros nomes, e não Luiz Felipe. Não tem nada contra a pessoa, contra a figura do Luiz Felipe, mas acham que o momento é para outra pessoa. E no vestiário, no grupo de trabalho do Grêmio, pessoas que já estavam trabalhando no clube em 2015, na última passagem do Luiz Felipe, entendem que não seria o técnico ideal. Até porque, Zé, falando muito claramente, o vestiário do Grêmio, o vestiário não aceitou até agora a demissão do Renato. Então, uma volta do Renato seria o grande desejo de boa parte das lideranças. Então, existe ainda olha, eu vou dizer, um ruído aí nessa comunicação. Tem muitos jogadores e até mesmo funcionários que querem o retorno do Renato. E não compactuam com a ideia do Luiz Felipe. Dentro da direção, no Conselho de Administração, o nome mais cotado, ele é o do Luiz Felipe, apesar de também ter alguma rejeição. O Grêmio parece refém de uma mentalidade que se criou ao longo dos tempos pelos seus funcionários. Mas aí fecha as portas, né, Zé? Eles não estão aceitando o cartão ponto. Eles não estão aceitando cumprir horário. Ou seja, a direção e a instituição estão agora nas mãos da vontade dos trabalhadores, que recebem seus salários para trabalhar, mas não para ditar as regras. As regras são impostas pela instituição, e bater cartão e cumprir horário me parece uma coisa natural de qualquer atividade. Isso aí é tu entregar o clube para um grupo de funcionários. É a democracia corintiana. O clube tem uma direção, o clube tem as pessoas que tomam as decisões, o clube tem que olhar para trás e perceber que as coisas com o Renato já estavam uma tremenda porcaria há mais de um ano. O Grêmio não começou a jogar mal assim que chegou o Thiago Nunes. O Grêmio já jogava mal com o Renato há muito tempo. Olha só, só para corrigir, isso não é democracia corintiana. Não sei se tu sabe o que é o que foi o movimento democracia corintiana. Entregaram o Corinthians na mão dos jogadores. Não foi. Querer mandar mais que presidente, isso aí é muito mais golpe do que democracia. Não, isso não é democracia corintiana. Acho que é bom a gente esclarecer isso para não ficar uma confusão. Tu lembra o que foi o movimento Democracia Corintiana? O que se debatia naquela época? E em especial naquele ano? Tu lembra? Não é Democracia Corintiana. Tu tá falando de diretas do eu tô falando eu tô falando do movimento Democracia Corintiana que eles mandavam no clube. Mas é que nós vamos desvirtuar o debate que é Grêmio. Só quero dizer o seguinte, não é Democracia Corintiana. Ponto. Vamos falar de Grêmio. O que é a democracia corintiana, porque senão as pessoas vão ficar perdidas. Não, que vai ficar. Mas quem trouxe o assunto foi tu. Tu resume que é a democracia. Os jogadores do Corinthians mandavam no vestiário. Como é que mandavam no vestiário? Eles ditavam as regras, eles impunham as condições, o comando era deles. Debater e pleitear não é ditar regras. Faz parte. Debater e pleitear, dizer, olha, tá errado aqui, quem sabe a gente vai por aqui. É saudável. Uma conversa ampla. Isso se chama democracia. E era o que era no Corinthians. O Leão até podia não gostar. Também faz parte da democracia gostar ou não gostar. O Matheus Henrique fazer beicinho cada vez que alguém olha feio pra ele não é democracia. O Matheus Henrique xingar o treinador que xingou o Thiago Nunes e querer bater chapa com Kahneman ontem durante o jogo, isso não é democracia.
E querer impor o treinador. Isso, não, mas Isso é golpe, né? Isso não é democracia. Não é democracia. Gente, ninguém está impondo o treinador, viu? Ei, só um pouquinho, gente. Só um pouquinho, gente. É bom escutar vocês estão fazendo um troço louco, cara. Vocês estão entrando numa loucura. Vocês estão entrando numa loucura que não estou entendendo. Tudo que vocês estão falando é o que está acontecendo, mas vocês estão dando coisa como que os jogadores estão mandando. Não, gente. Não. Tem lideranças que estão dizendo, olha, nós gostaríamos de ter o Renato. E lideranças que são escutadas pela direção. Claro, Tem membros da direção que dizem, olha, eu quero o Filipão. Ninguém está dizendo, nós não vamos jogar com fulano. E essa ideia do grupo de jogadores com o Renato, ela é homogênica no grupo de jogadores ou são alguns sem total apoio? Eu estou falando de lideranças. Sim. Eu estou falando de lideranças. Tem lideranças no grupo do Grêmio que querem e que não aceitaram e que querem o retorno do Renato. E essas lideranças, elas, por tudo o que conquistaram no clube, pelo espaço, por seus méritos, conquistaram o espaço e elas são ouvidas pela direção. E tem que ser ouvidas. Essas pessoas estão sendo... Essas pessoas... Pois é. Ô, Fife, caiu, hein? Não, tocou meu telefone bem na hora. Eu esqueci de botar que não era pra... ligar, tocou meu telefone bem na hora. E aí me derrubou a conexão aqui. Mas já voltei, né? Tá me ouvindo, né? Sim. Tá, então assim, ó, as lideranças querem, ou sugerem, ou quando perguntados, quando questionados, porque eles são questionados pela liderança por tudo que eles fizeram dentro do clube, lideranças, não só jogadores, que fique bem claro, não é só jogador, grupo de trabalho do Grêmio, tem pessoas que querem o retorno de Renato. Tem pessoas da direção que estão trabalhando com o presidente Romildo para que o nome seja o de Luiz Felipe. E neste momento, é o impasse. Luiz Felipe diria sim na hora, sem impor nada. Luiz Felipe, é só chegar para ele, ligar para ele e dizer, Felipe, o que tu ia ganhar lá? Vem cá, então nós vamos te pagar aqui. O Renato tem que ter uma conversa, porque ele saiu desgastado com a atual direção, não com o presidente Romildo, mas com o seu conselho de administração. Ele saiu com um problema com algumas pessoas da direção, mas o Renato também teria que ter uma conversa e dessa conversa ter um acordo e o Renato voltar. Mas o que eu coloco é isso. Eu não estou dizendo que vai haver um golpe que os jogadores não vão aceitar ou outro jogador, um outro treinador. Vamos para a prática, então, para otimizar o tempo. Claro, eu entendi o Pfeiffer, tá? Não, tudo bem. Vamos para a prática para otimizar o tempo. Um debate, ele é assim. O grupo tem suas lideranças, a gente cobra tanto, não tem líder nesse grupo? Tem, tá lá os líderes, o que vocês acham? Não, acho que o Renato tá bom, mas não vai ser o Renato, vai ser o Filipão, tá bom. Quem manda obedece, manda quem pode, obedece quem precisa. Dito isto, vamos à prática. Filipão... Nesse caso que é bom que tem alguém que mande, porque voltar com o Renato é pra fechar as portas. O pessoal esquece como é que foi os últimos anos do Renato, vamos lá. Mas o Filipão vai dizer não para a seleção do Paraguai, porque o Grêmio, para ele, no entender dele, é um valor maior. É claro que isso aí passa, não é só dizer eu amo o Grêmio e não amo o Paraguai, passa por um acerto financeiro. Isso tem um combo. O que tem que fazer? O Grêmio tem que escapar do rebaixamento. É simples, tem que fazer 15 vitórias em 31 jogos que restam para o Grêmio. Tá. Essa é a projeção, de momento, é uma projeção que tu tem que somar 45 pontos. Mais pessimista possível, mas ok. Que tem que somar 45 pontos para escapar do rebaixamento. Pode somar menos? Pode. Como pode daqui a pouco somar mais. A linha de corte tem sido bem menor, mas enfim, vamos facilitar. Eu tô pegando essa linha de corte para chegar na última rodada sem estar afogado. Exatamente. Isso. Se tu comparar, o São Paulo tem que fazer menos, porque o São Paulo tem mais pontos. Hoje, um ponto já faz uma diferença. Essa é a campanha do Grêmio. É isso que o Filipão tem que pensar. O que dá para fazer? E outra coisa, ele chegando no vestiário, ele não pode se abraçar nas mesmas cruzeiras que o Thiago Nunes se abraçou. E que o Renato se abraçava. Exatamente. Ele tem que fazer uma limpeza na área. Vai ser difícil? Vai. Mas o Filipão, esse tem estofo para fazer. 73 anos, vai ele comandar o treino? Não sei, ele pode muito bem largar pro Paulo Turri, é por aí que funcionou no Palmeiras, e ele foi campeão no Palmeiras na última passagem. O Carlos Pracidelli vem junto com ele, não vai ser treinador de goleiros, vai ser auxiliar técnico.
É por aí. O Felipão hoje vai funcionar muito mais como um gestor e organizador de vestiário do que propriamente um treinador, que vai dar no dia a dia o trabalho. Me permita, só porque meu tempo está estourando também, e o arroz aqui está queimando, senão eu vou servir comida queimada para as crianças depois que chegar da aula. O que acontece? O Filipão, como é que ele trabalhou no Palmeiras, tá? Trazer para vocês como é que foi o trabalho no Palmeiras, com informações lá de dentro. O Filipão era o gestor, o Filipão era o cara que chega com o estofo, chega com a história, chega com o nome, e é o que vai botar a cara a tapa. A parte de treino alinhada com as ideias do Filipão, isso tem que ficar bem claro, porque senão daqui a pouco pensa que o cara tá fazendo tudo das ideias dele. Não, é alinhado com aquilo que o Filipão quer. Quem faz essa parte do time, do treino, é o Paulo Turra, ao lado do Carlos Pracidelli. O Paulo Turra, inclusive, às vezes ele vai para o confronto com o jogador. O jogador que fica questionando muita coisa, o Paulo Turra às vezes vai para o confronto. E quem barra esse confronto às vezes é o Filipão. Enfim, o Filipão, ele é o cara que chega para dizer, bater no peito e dizer: eu sou o Luiz Felipe. Tem título aqui, que esse título é graças a mim. Mais ou menos o que o Renato faz. Essa história quem tem para contar sou eu. Então, seguinte, não é aquela coisa que tu vai chegar gritando, dizer que tu não ganhou nada. Não, eu sou o Filipão, já ganhei tudo. Então essa é a ideia, para dar uma segurada no vestiário, e quem vai dar a parte de treino é Paulo Turra. Esse é o ponto. Agora, como eu disse, tem algumas pessoas da direção e também do vestiário que preferem, que querem e que estão discutindo isso, querem a figura do Renato de volta. Para essas pessoas, vamos pegar a direção, tá? É a direção, o conselho de administração que vai lá e enfim, democraticamente tem que debater. Só que tem muita gente no conselho de administração, não, aliás, muita gente não. Algumas pessoas do conselho de administração e as que gravitam, que na hora do pega, quando tem que assumir o vestiário, eles não querem. Porque aí eles deixam de ser pedra e viram vidraça. Isso, cara, eu não vou cansar de falar, porque eu disse para o próprio presidente Romildo, a sua oposição não está mais lá no movimento Grêmio Independente, que era o maior movimento de oposição. Sua oposição está aqui, sentado com o senhor na mesa aí. É o seu conselho de administração em quem circula. Porque teve que fazer uma costura muito grande para pacificar o Grêmio. E agora eles estão se alçando, alguns se alçando, porque querem pegar a cadeira que vai vagar logo logo. E em relação aos jogadores, acabou, velho. Tem que trocar as lideranças. Chega assim, tá bom. Não vai dar, o contrato tá acabando. Um grande abraço, muito obrigado por tudo. E mudar, arejar. Eu ao contrário de ti, Gutierrez, eu não acho que o Grêmio tem que pensar na temporada do ano que vem. O Grêmio tem que pensar em tirar, em escapar do rebaixamento. A verdade é essa. Tem que pensar em escapar do rebaixamento. Eu já tô aceitando o nome como Filipão, eu entendo o contexto. Mas dentro do que tá falando, até para colaborar, eu também conversei com algumas pessoas lá do Grêmio, e a frase que eu ouvi é: está deflagrado o processo eleitoral no Grêmio. Não isso tem faz mais horas. Volta. Todo mundo está querendo, faz horas. Tem gente do Conselho de Administração torcendo para que o presidente Romildo lance logo a candidatura para o governo, para ele ter que sair e assumir o cargo. Tem a impressão que o Pfeiffer quer dizer, Orestes, depois eu seguro para ti a palavra. O Pfeiffer não se esquece, despediu, dá uma informação. Isso, só isso. Eu volto no Repórter Esportivo ou a qualquer momento em edição extraordinária. Aquele abraço. Obrigado, Pfeiffer. Orestes. Oi, bom dia para vocês. É o seguinte, já ouvi gente falando de que o Luiz Felipe Scolari está parado, não se modernizou, não se atualizou, e ele vem mais na experiência, nos títulos conquistados do que no conhecimento moderno do futebol. Vocês acham que isso pode acontecer, que ele não se atualizou? Eu acho que eu vou te pedir tecnicamente, taticamente? Eu vou te dar um exemplo. O Abel Braga falaram a mesma coisa, foi quase campeão brasileiro. Eu acho que o Filipão é o seguinte, o Filipão ele é nesse momento um atraso em termos de ideias, mas no momento que vive o Grêmio, um atraso necessário. Porque nesse momento o Grêmio tem que entender que o Campeonato Brasileiro para ele acabou. Acabou. Não tem mais briga por nada no Campeonato Brasileiro do Grêmio. O Campeonato Brasileiro do Grêmio é uma briga para não cair.
É a briga contra o rebaixamento. Acho que isso é uma briga forte. Mas o título, poxa, eu fui o primeiro que falar aqui que com esse grupo de jogadores que tem o Grêmio, nós tínhamos que cobrar uma campanha melhor, cobrar para ser campeão. O Grêmio não vai ser campeão brasileiro. O Grêmio desse jeito não vai chegar nem a Libertadores. E olha que a Libertadores é um G6 que vira G15. Tá passando o cara aqui na rua, abraçam, botam embaixo do braço e levam pra Libertadores junto. O Grêmio não vai. Então o Grêmio briga para não cair. O Filipão hoje, respeitando toda a história que tem o Filipão, que é uma história que eu não preciso aqui ficar debatendo e todo mundo sabe, conhece de cor, mas o Filipão hoje é um técnico bombeiro. E o que o Grêmio precisa nesse momento, daqui a pouco, é um técnico bombeiro. Ah, mas o Lisca também viria por menos? Bom, dá pra discutir o nome, mas enfim, o que o Grêmio precisa é um cara que chegue, calce as sandálias da humildade e diga, olha só, a nossa briga é contra o rebaixamento. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fechar a casinha. Nós vamos pegar esse vestiário, que é um vestiário complicado, que é um vestiário assim pós-título, um vestiário pós-era vencedora, geralmente é complicado. O Inter passou por isso recentemente. Algumas lideranças que foram importantes naqueles títulos de Libertadores e tal, e que com o tempo envelheceram, não jogaram mais nada. E outros que eram lançados em meio àquela era vitoriosa, não participavam diretamente dos títulos, mas tinham um status assim de, esse estava junto. Estava junto uma ova. Então alguém tem que chegar, por exemplo, Matheus Henrique e dizer, menino, menos, baixa a bola, vai jogar futebol, que é uma coisa que desde que surgiu na carreira não conseguiu fazer ainda. O Matheus Henrique, o erro é nosso, tá? O torcedor fala nós da imprensa, vocês da imprensa, nesse caso nós da imprensa e vocês a torcida, nós todos. Nós elevamos o Matheus Henrique a um patamar assim, de novo Arthur no começo. Matheus não é nada de novo Arthur. O Matheus primeiro tem que saber quem é o Matheus Henrique. Por enquanto ele é um menino birrento que torce o nariz e que faz beicinho para cada um que olha torto. Então manda o Thiago Nunes às favas. Ontem arrumou briga com o Kahneman. E vamos combinar que o Kahneman pode não ser o cara mais fácil de lidar fora do campo, mas dentro de campo talvez o grupo do Grêmio não tenha ninguém tão vencedor quanto o Kahneman. O Kahneman venceu tudo que venceu no Grêmio e ainda tem mais uma Libertadores pelo São Lourenço. O Kahneman é bicampeão de Libertadores. O Kahneman é jogador de seleção argentina. E aí tu vai dizer o quê? Que faltou raça pro Kahneman, é isso? Tu vai dizer que o Kahneman tem que se esforçar mais? Não, paramos aqui. Matheus Henrique, menos, tá? Pega pelo bracinho, bota no banco de reservas, olha só, tu vai ver o jogo de um novo ângulo agora, do banco de reservas. Senta a bundinha aqui e fica vendo o jogo do banco. Diogo Barbosa, olha só. Em algum momento dentro do Grêmio, alguma mente brilhante concluiu que 50% do teu passe valia 10 milhões de reais. Primeiro tem que pegar esse cara e prender. O cara que pensa que Diogo Barbosa, 50% do passe vale 10 milhões de reais, eu não sei qual é o lugar desse cara. O Grêmio queria trazer o Diogo Barbosa, trouxe. Então pega o Diogo Barbosa, olha só, tu não vai nem ficar no banco. Tu vai procurar um novo time pra ti. Só de não precisar pagar mais o teu salário, eu já me dou por satisfeito. E aí, como é que vai formatar, cara? Bom, aí vai entrar o Filipão, se é que vai ser o Filipão, é claro, com todo o seu estofo, com tudo aquilo que ele tem, ou com tudo aquilo que ele tem de currículo. Vai chegar e vai dizer o seguinte, olha só, eu vou, sei lá se vai botar 3 zagueiros, olha, vamos fechar a casinha, vai entrar mais um zagueiro aqui, Juan, Jeromel e Kahneman, não sei. Lateral esquerdo não tem ninguém, bota o Rafinha na esquerda e o Wanderson na direita. Sei lá, vai chegar o Filipão, vai fazer uma invenção, o outro vai dizer, eu sou o Filipão. Não gostou, baixa a bola e sai do time. Gostou? Então cala a boca e vai jogar. É mais ou menos isso. O grupo de jogadores do Grêmio, que eu acho tecnicamente um grande grupo, eu acho um grupo espetacular tecnicamente falando o Grêmio, mas é um grupo que ganhou poderes demais. E quando você dá poderes demais àqueles que não merecem todo esse poder, é aquela coisa do te dou a mão e o cara quer tomar o meu braço. É um grupo de jogadores muito bom, mas daqui a pouco tem que chegar alguém e dizer, vem cá, o meninão, menos, baixa a tua bola. Menos, baixa a tua bola. Ou quer ser mais grosso, Filipão? Filipão é o famoso faca na bola. Cala a tua boca e vai jogar bola. É mais ou menos isso. Vai adiantar? Bom, talvez não adiante. Mas como eu disse, o Campeonato Brasileiro do Grêmio, em termos de título, terminou. Tá liquidado.
Campeonato Brasileiro tem 19 times que podem ser campeão. Um não pode, o que não pode é o Grêmio. 31 rodadas para o Grêmio, isso dá 93 pontos. O que tem? O Grêmio tem 2. Sim, ele, portanto, se ele tem 93 pontos para disputar ainda... Campeão brasileiro faz o quê? Faz uns 80. Para ele não cair, que é a preocupação agora, ele precisaria 50%, menos que 50% de aproveitamento. Para não cair, o cálculo mágico de 45 pontos, ele não vem sendo obedecido nos últimos campeonatos. Tu te livra com menos. Esse ano, pela margem que está agora, vai ser ainda menor, tá? A margem que está agora, o primeiro time fora do rebaixamento tem menos de 30%. Então, em tese, precisaria menos de 35 pontos. O que não vai ser o caso, essa régua vai subir lá pro final. Mas assim, ó, dá para dizer, eu diria com tranquilidade hoje, que com 42 pontos não cai. Tem 2, falta 40. Então é isso, o Grêmio tem 31 jogos para somar 40 pontos e não ser rebaixado. Esse é o campeonato do Grêmio. De 93, 40, isso aí ele pode perder ainda mais de 50 pontos. Ele não pode perder, não fala em derrota. Não vão pensar, cara, simples. Se o raciocínio é esse de apenas não cair, não vamos, matematicamente não é isso. Vamos nos deter a detalhes coisa, de um ponto pra lá e um ponto pra cá. O Grêmio tem que fazer, a cada 2 jogos ganha uma. Palmeiras e Inter agora. Agora é Palmeiras e Inter, meus amigos. Agora vai ser difícil. Não foi contra o Sport, não foi contra o Ceará, não foi contra o Atlético Goianiense, contra o Juventude, contra o Fortaleza. Agora, e eu respeito que todos esses times, ou alguns deles, a maioria deles esteja fazendo um bom trabalho, mas agora será contra Palmeiras, que voltou com tudo ao favoritismo, pelo menos da disputa do título do Campeonato Brasileiro, e o Inter, que é o maior rival e vive uma situação, se não das melhores, um pouco mais tranquila, né? O programa foi rolando, já temos 11h42 da manhã. Daqui um pouco, eu não sei se a Ana já está conosco. Vamos ver se tá me ouvindo. Oi, fala, Zé. Oi, vamos lá, não bem? te ouvi ainda, por isso que eu... Sim. Hoje os ânimos, né, com certeza estão um pouco exaltados, a gente fala por parte da torcida gremista, porque a discussão, né, se divide bastante, como a gente já trouxe, e até a gente percebe pela interatividade, que é a questão, né, voltar para Renato, que era ineficiente, mas que tinha o apoio dos atletas, porque a gente fala que isso também, o controle do vestiário, é mais do que necessário, mas eu estou bastante consciente e estou aí, vamos dizer, apoiando a linha de pensamento do Oliveira, porque com certeza precisa baixar a bola do vestiário, porque o jogador tem sim importância dentro da estruturação do time, é ele que entra em campo, é ele que farda, é ele que joga ou não, porque eu acho que também tem certas dificuldades quando tem essas relações e o jogador acaba tirando o pé, acaba errando de propósito, acaba não tendo aquela intenção, né, de ir até o último minuto, dando tudo de si. Eu acho que o técnico tem essa importância, mas acho que tem que ter alguém sim com o carteiraço. Acho que o Lisca tem a capacidade técnica para treinar, mas eu acho que precisa sim do carteiraço nesse momento do vestiário do Grêmio, porque vive de uma relação, né, e bastante recente, de alguém que tinha essa importância tanto dentro como fora do vestiário, sim, né? Porque o Thiago não tinha essa possibilidade de dizer, olha tudo que eu fiz, olha quem eu sou, então vocês têm que aceitar que o meu grupo é fechado, que o meu futebol é o melhor do Brasil, quando a gente sabia que isso não acontecia. Se o Thiago viesse e falasse isso, a gente com certeza ia levar para um lado de piada, ele estava completamente lunático. A gente não dizia isso do Renato. Então acho que o Filipão, eu me lembro das coletivas, quando ele, da última passagem dele aqui no Grêmio, ele falou assim, gostou? Eu me lembro que os repórteres perguntavam, gostou da atuação do time, o que pode melhorar? Ele falou, não. Pode melhorar muito. Próxima pergunta. Então, acho que tem sim um pouco, né, de verdade, tanto externa quanto internamente, porque as coisas ali, as hierarquias, a gente cada vez percebe que estavam bastante complicadas. E isso acho que é o resultado do legado bastante conturbado, no final, pelo menos, do Renato no Grêmio. Os ouvintes estão interagindo conosco. Depois nós temos um intervalo agora, né, Alex? Vamos fazer um intervalo, depois a gente vai dar atendimento a esses ouvintes e vai continuar o debate do nosso Ganhando o Jogo. O Ganhando o Jogo pela Guaíba volta já. Retomamos, estamos agora com o nosso Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba com 11h48. A hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Recado da F-Tech, que é um centro automotivo que tem revisão, geometria
Freios e suspensão. A promoção para guaibeiros, 15% de desconto na mão de obra para pagamento à vista. Ligue e agende a sua revisão. Atendimento é das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia e aos sábados das 7h30 às 12. O fone é 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996. Você pode acessar o site ftecmecanica.com.br ou ir direto lá na Cairu, 1447, no bairro São João. FTec Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Tu vai dar atenção pros ouvintes, eu só quero 2 recados rapidinho aqui pelo Facebook. O Natanael botou aqui: base, Aldo, tudo que tu fala o Silva te retruca. Ele tem alguma coisa contra ti? Tá xarope isso. Vou procurar corrigir e não te retrucar mais, até atendendo Natanael. Mas eu acho que é no YouTube que ele tá dizendo isso. Ele tá aqui no Facebook. Então ele foi nas duas plataformas. E o Gilberto Berton diz assim: o Silva não tem educação, não sabe debater, só pode ser da fronteira. Olha, Gilberto, tu me chamar de mal educado, tá bom, é um direito teu. Agora tu não pode chamar todo mundo que nasce na fronteira de mal educado. Porque tu tá generalizando isso aí. Sobrou o pessoal da fronteira. O Silva é mal educado, ele é da fronteira. Não sei quem é da fronteira mal educado. Não, eu posso ser sem educação. Tá bom, tu acha isso. Mas tu não pode ter esse ranço com quem é da fronteira. Senão eu poderia dizer que tu não tem conhecimento de quem mora na fronteira. Só um abraço pro Gilberto Berton aí, então, e pro Natanael. Sara, vou tentar não retrucar mais o que tu fala. Desculpa. Grandão, tu trata se o Filipão estrear no Grêmio no Grenal, ele vai repetir o que aconteceu na última passagem dele pelo Grêmio, quando ele também estreou no Grenal. Porque se o Grêmio já informou o Thiago Gomes que ele vai ser o técnico de quarta-feira contra o Palmeiras, o próximo jogo é o Grenal. O técnico ficha 1 é o Filipão. Então, se o Filipão estrear no Grenal, ele vai estrear assim como em 2014. E foi o do 4-1? Não, 2014 ele perdeu 2-0. E foi a estreia do Wallace no time do Grêmio. Ele chegou, viu o Wallace na base, ficou encantado e puxou pro time de cima. O 4-1 foi no segundo turno. Aí aquele que teve o Alan Ruiz e tal. Uhum. Olha, eu acho que o Filipão é o nome certo para esse momento do Grêmio. É como destacou o Pfeiffer, eu já havia dito também, não é ele que em tese vai ser o Paulo Turra. E para quem não sabe, Paulo Turra já foi treinador no Operário do Paraná, ele já treinou. E eu gosto do Paulo Turra, tá? Eu lembro do Paulo Turra, jogador do Caxias, zagueiro, campeão gaúcho, capitão daquele time. E depois o Paulo Turra no Palmeiras, quando ele saiu do Caxias, foi pro Palmeiras. Ele é uma liderança, cara. Ele é um cara Ele estudou bastante. Estudou, tem conhecimento, personalidade forte. Estudou bastante. E o Pracidelli, cara. O Pracidelli tem serviços prestados ao futebol aí já há bastante tempo também. Uma pergunta, se Só que assim, o Pfeiffer que tá nos ouvindo puder nos responder, o Filipão vai trazer o sobrinho dele para preparação física? Vocês acham? Deixa eu só responder essa pergunta aqui, Oreste, só rapidinho pro Zé. Muito tempo o Darlan Schneider não trabalha com o Filipão, ele não vai trazer, porque o próprio Grêmio já tem o preparador físico. O Reverso Pimentel. O Oreste. Luiz Felipe Scolari pode afinar essa orquestra do Grêmio e fazer com que todo mundo toque uma nota só, uma música só? Não? Acho difícil afinar em termos de orquestra, mas ele pode fazer, não consigo pensar em nenhuma analogia musical pro momento, mas ele pode fazer a banda pelo menos funcionar, pelo menos terminar o show. Se o Grêmio terminar o show, tá resolvido. Se os caras não começarem a tirar ovos e tomates no palco, tá resolvido. E terminar o show pro Grêmio nesse momento, me desculpe um simplismo, é terminar o Brasileiro em 14º, 15º. Nesse momento pro Grêmio é isso aí. Agora é tocar uma música bonita não, uma música razoável, fácil, mais fácil de tocar, com poucas notas. Isso aí. Mas terminar o concerto. Não tem mais o que fazer. O Marcos Hermann, Mas eu lamento. Eu concordo que o Filipão é pro momento, mas eu lamento muito o Grêmio primeiro nesse looping de Renato, de Filipão, né, de não ter alternativas, e segundo, de chegar nesse ponto. A gente tem que deixar bem claro isso. É o que tem pro momento, mas é lamentável, é de uma incompetência, sim, da diretoria do Grêmio estar nesse ponto, a essa altura do campeonato. Né, Guti? Senão a gente aqui também vai, é o que tem, os astros, o planeta, as coisas giraram e ficaram assim. Não, tem responsabilidade. Inclusive, é um assunto que a gente não debate muito aqui, porque, claro, é uma situação sanitária.
o que permitiu que o Grêmio tivesse o surto de Covid que teve, para depois, e eu concordo, estar sendo usado agora como uma espécie de justificativa, que pode ser verdadeira, para o mau rendimento do Grêmio. Por que que teve um surto de Covid no Grêmio, que era uma espécie de exemplo sem casos positivos de Covid? O Grêmio, inclusive, perdeu funcionários importantes, históricos, pela doença. Jogadores ficaram de fora um bom tempo. Foi o terceiro, quarto auxiliar comandar o Grêmio em algumas partidas. Isso foi, sim, uma falha. O clube se vangloriava de ser uma bolha e falhou nisso feio. E a gente aqui, talvez, e mereça, sim, respeito, porque é uma pandemia que mata mais de 520 mil brasileiros, e a gente fica aqui um pouco com o dedo para falar. Mas foram lamentáveis esses episódios do Grêmio em relação à Covid-19. Só uma antes do Marcos Herman, que é um assunto que o Silva quer puxar, ainda em relação à questão do técnico. O trabalho do Thiago Nunes no Grêmio foi tão devastador, tão miserável, que ele pode ter tirado, eu vou colocar na condicional porque não se sabe o que o Filipão vai tirar desse time, se é que vai ser o Filipão de novo, que ele pode ter tirado do Grêmio as chances do Grêmio conquistar um título relevante na temporada. O que eu quero dizer com isso? Agora, não é aquela coisa do Grêmio preservar jogadores no Brasileiro para tentar ser campeão de alguma Copa. Agora é o contrário. Se o Grêmio não sair dessa situação, o Grêmio terá de preservar jogadores nas Copas para estabelecer o seu foco no Campeonato Brasileiro. E aí, preservando jogadores nas Copas, diminuem as chances, tanto na Sul-Americana, quando vai enfrentar a LDU daqui uma semana, quanto na Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Vitória no final do mês. Então, o trabalho foi tão devastador que ele pode ter tirado do Grêmio e certamente reduziu as chances de conquista de Copa do Brasil e Sul-Americana. Esse comprometimento já havia se estabelecido numa medida menor quando o Grêmio foi eliminado pela equipe do Independiente Del Valle da fase de grupos da Copa Libertadores. Ele teve que atropelar todo o processo de formação do time, já entrar no Brasileiro, meio assim a toque de caixa, porque o Grêmio, primeiro ele não esperava... Ele era gaúchão, não era brasileiro ainda. Sim, Mas o Grêmio não entrou no Brasileiro a toque de caixa. Não, entrou no Brasileiro tranquilo. O Grêmio entrou no Gauchão a toque de caixa. E porque foi campeão. Porque tinha perdido, caiu pro Del Valle na pré-Libertadores. Foi assim, ó, perdeu a Copa do Brasil no domingo pro Palmeiras e 3 dias depois teve o jogo da ida contra o Del Valle, tá? O Grêmio entrou contra o Del Valle a toque de caixa porque ele resolveu renovar com o Renato antes da final da Copa do Brasil. E teve aquela, vai pro Equador, vai pro Paraguai, não sei o quê. Isso, aí vai para um lado, vai pro outro, muda, troca e joga com o Del Valle, as duas cai. E aí no que cai pro Del Valle já volta com o Gauchão em andamento e a Sul-Americana para começar. E ele supera o Caxias na semifinal. Isso. Ele tem um jogo antes em Erechim com o Ipiranga, supera o Caxias. Isso ainda antes. O jogo de Erechim é a estreia do Thiago Nunes. Exatamente. Estreou contra o Ipiranga, pegou o Caxias na semifinal. Tem a Sul-Americana, o Grêmio é a melhor campanha na fase de grupos da Sul-Americana, no geral. Pô, mas aí era Aragua, era lá e que dá e tal. Então parece que, decolou, tá bem, olha que legal. O Marcos Herman colocou o Lanús como um time de primeira grandeza do futebol sul-americano. Não é de primeira grandeza. Mas é claro que não. Longe disso. Pode tentar valorizar a conquista da Libertadores, ganhou do Lanús, beleza. Não, mas em 2017 era, ninguém chega na final por acaso, agora em 2021 não. Aí essa questão é o seguinte, aí ele começa o Campeonato Brasileiro bem, tranquilo, tá tudo encaixado, já tem uma sequência de jogos e vai e perde pros reservas do Ceará. Eu lembro que o Oliveira era o comentarista, ele disse, olha, alguém avisa o Grêmio que o Gauchão acabou e que a Copa Sul-Americana acabou, agora primeira é outra rodada coisa. de brasileiros. Primeira rodada. Eu lembro que o Grêmio... Eu só queria dizer, Zé, antes ali, rapidinho, desculpa, eu sei que o ouvinte lá vai dizer que eu sou da fronteira e sou mal educado por isso. Na verdade, eu não sou da fronteira e admiro muito o povo da fronteira, e não é por ser enfim, educação não é que tem na fronteira ou tem nas missões ou na capital. Vamos lá. O Marcos Herman ontem na coletiva, o Dr. Marcos Herman, vice de futebol, disse: o perfil é um técnico identificado com o Grêmio, que conhece o Grêmio. Aí foi dito Felipão, não lembro quem perguntou, acho que foi o Matheus Dávila. E aí ele disse assim, vamos procurar, mas é por aí, não sei o quê. Veja bem, é muito restrito tu buscar um técnico identificado com... Bom, ou tu vai no Felipão... Perfeito. Ou tu vai no Renato.
Valdir Espinosa não está mais entre nós, faleceu. Mano Menezes ganha em petrodólares. Mano agora. Menezes não é questão de ser identificado com o Felipão. O Mano Menezes é um profissional com o Grêmio. O Mano Menezes, ele é identificado com quem ele não tem, embora tenha conduzido o Grêmio para a primeira divisão, Batalha dos Aflitos, e levou para uma final de Libertadores, ele fez. Então ele é identificado com o Corinthians, ele é identificado com o Cruzeiro. Mesmo. É isso. O Felipão é diferente. O Felipão está na calçada da fama. O Felipão acertando com o Grêmio. E como se cria identificado? Como se o Felipão é um cara identificado. O Felipão tem uma relação estreita. Girando entre Renato e... Exato, é isso que eu quero dizer. Não tem outros. Tu vai pegar o Lisca não é identificado. O Lisca é um profissional da bola. É mais com o Inter que com o Grêmio, por sinal. Mas é diferente. Felipão e Renato são diferentes. São diferentes. Sim, olha, nem Enio Andrade, se fosse vivo, seria o Enio Andrade. O Enio Andrade foi campeão por onde passou. Felipão e Renato são dois dos maiores técnicos da história do Grêmio. Mesmo que o Renato nos últimos, como eu falei, ano e meio tenha feito um péssimo trabalho, o terceiro maior ninguém vai técnico tirar do Renato a Copa do Brasil e Libertadores. E o Espinosa é outro, claro. Então tu não tu tem duas alternativas. É o Felipão ou o Renato. Esquece Renato, é o Felipão. Então hoje o Grêmio anuncia, o Grêmio já anunciou ontem, bem dizer, né? O Grêmio já anunciou, vamos buscar um perfil identificado com a história. Silva, vai buscar quem? Isso de anunciar, Eu só não vou pedir anunciando. desculpa pra vocês, é que tá no horário. Mas uma frase antes do noticiário. O Grêmio anunciou quinta a demissão do Thiago Nunes. Também. E foi demitido domingo. Perdeu tempo. Fernanda Bagatini, as notícias e nós já voltamos. Guaíba Notícias. Agora 12:00, mais 4 minutos, 12:04, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Eu queria fazer um agradecimento aqui em nome da família toda ao prefeito lá de São Luís Gonzaga, o prefeito Sidney Brondani. São Luís é uma cidade que está sempre transmitindo as nossas narrações do futebol da Rádio Guaíba e é uma cidade que sempre acompanha a Guaíba, então nós temos uma grande audiência por lá. E o prefeito do município de São Luís, o Sidney Brondani, decretou nesta segunda-feira luto oficial de 3 dias em razão do falecimento do secretário municipal de obras do município, que outro não é senão o Délcio Fortunato Pinheiro Rossetti, o meu primo, que infelizmente, vítima da Covid, não resistiu e acabou falecendo ontem à noite. Então, está acontecendo lá um funeral reservado, restrito a poucos familiares em São Luís Gonzaga, e o sepultamento será hoje à tarde, e o município não está atendendo, à exceção da Secretaria da Saúde. As outras atividades estão hoje apenas com serviço interno. Quero agradecer a homenagem à família pelo prefeito com esse gesto e falar da nossa frustração, da nossa tristeza. Temos uma família grande e depois de mais de um ano de pandemia, com muitos indo à internação e superando, perdemos o primeiro familiar nosso, assim como todos, quase todos, muitas famílias perderam alguém dos seus para a Covid. Deixar aqui um carinhoso abraço na família toda, nos filhos a gente chama de Delcinho, o que sofre ao ter que enterrar um filho, que é o que está acontecendo no dia de hoje lá em São Luís Gonzaga. Meus sentimentos, sinceramente. Eu tinha falado fora do ar e falo no ar. Isso aqui é horrível. Durante a madrugada nós ficamos tenta se liberar, vai, não vai, é longe, São Luís Gonzaga é distante, era uma noite fria, com serração, tudo fechado, enfim. E aí, quero fazer esse registro de agradecimento ao prefeito de São Luís, que decretou esse feriado facultativo hoje lá. Esse, aliás, é que eles chamam de luto oficial, né? De 3 dias. Zé, eu fiquei assim extremamente preocupado ontem, além do jogo do Grêmio, mais uma derrota. O Grêmio não somou pontos contra a Juventude e Atlético Goianiense, tá? O Grêmio é lanterna, enfim, a situação de tabela todo mundo sabe. Fiquei extremamente preocupado com o que eu vi dentro de campo, um time desorientado, um time desajustado, um time mal diagramado, um time mal preparado. E também fiquei preocupado com a entrevista coletiva depois do jogo do Marcos Hermann. Eu não sou muito daqueles de vamos analisar a entrevista coletiva. Daqui a pouco o cara dá um discurso oficial, mas internamente faz outra coisa, tudo bem. Mas o Marcos Hermann, tu vê que ele tá perdido. Não precisa ser um especialista em análise de discurso, tu vê que ele tá perdido. Ele tenta justificar e não justifica, ele tenta explicar e não explica. E o Marcos Hermann, vou sair um pouco do profissional, entrar no pessoal agora. O Marcos Hermann, eu sei que é um sujeito absolutamente sério,
é um sujeito íntegro, é um sujeito que tem as melhores referências possíveis no âmbito pessoal. Isso não é um sujeito que ninguém duvida do seu gremismo, da sua identificação com o Grêmio, né, do quanto ele é torcedor. Teve outras passagens já como dirigente, inclusive, mas para avaliar o momento atual do Grêmio, ele tem se complicado muito. Muito, muito, muito. Ele tenta, assim, às vezes dar umas, sabe? Ele tenta dar umas provocadinhas no Inter, por exemplo. Não é o momento, cara. Ontem ele falou que das vitórias recentes do Grêmio, ele colocou Inter e Lanús na mesma prateleira. Não são da mesma prateleira. Sabe, são times da primeira linha do futebol sul-americano. Inter e Lanús. Não, sabe, tentando justificar que não, o trabalho teve bons momentos, ganhou o Grenal, ganhou do Lanús. Cara, desculpa, o Lanús não é... O Lanús em 2017 chegou à final de forma surpreendente, com muitos méritos. Em 2017 sim, era um grande desafiante. Em 2021 não. E eu falava aqui, eu comentei, acho que o jogo da Arena, o da ida não. Dizia, cara, o Lanús é um time meio de tabela na Argentina, ficou em quinto. Dividiram a Copa da Liga em dois grupos, passavam 4, o Lanús ficou em quinto, quer dizer, ele não conseguiu pro mata-mata do Campeonato Argentino, dessa edição especial que foi feita agora durante a pandemia. Então, sabe, aquela coisa de fato novo. Cara, qualquer dirigente, qualquer membro da imprensa, qualquer torcedor um pouco mais atualizado, qualquer um sabe que fato novo é um termo que ficou folclórico e ridicularizado aqui no Sul, depois de Carlos Pellegrini e Vitório Pífero terem dito isso para demitir o Aguirre em 2015 para um Grenal que o Inter levou 5-0. Ficou conhecido como o Grenal do fato novo. Não pode repetir o termo fato novo. E ele repete. Então, assim, eu tô muito assustado com o que eu tô vendo no Grêmio, porque eu tô vendo assim um vestiário com uma força excessiva, uma força maior do que ele deveria ter. Desproporcional, né? Desproporcional. O patrão pode te cobrar e pronto, tu é pago. Agora pra obedecer, tem gente não pra mandar, não é o vestiário que toma decisão. Ele pode ter as suas lideranças, e deve ter, e tem muitas. Agora tem gente ali com um tamanho desproporcional àquele que é da realidade. Em qual outro time do mundo alguns jogadores que mandam no vestiário do Grêmio hoje mandariam também? Não é assim, parceiro, baixa a bola. Então, é claro que o Thiago Nunes era, para mim pelo menos, o maior dos culpados. Trabalho horroroso, já classifiquei aqui como miserável, devastador o trabalho do Thiago Nunes, mas não é 100% da culpa que está ali. Tem um percentual menor, é verdade, de grupo de jogadores e também de direção de futebol. A direção de futebol do Grêmio, ela foi omissa com o Thiago Nunes. Eu falei antes do intervalo agora com o Silva, o Thiago Nunes foi demitido na quinta-feira. Ou quarta, foi Juventude de Grêmio? Foi quarta? Quarta da noite. Ele foi demitido quarta-feira. E aí é o seguinte, poxa, vamos pensar pelo lado do técnico, do profissional agora, do Thiago Nunes. Tem um dirigente na coletiva que fala o seguinte, é o ultimato. Ou tu ganha ou tu vai ser demitido. E aí tu te sujeita a essa situação? Eu acho que faltou até um pingo de amor próprio ao Thiago Nunes. Pra dizer, não, vem cá, cara, se é pra ser assim, me manda embora. Se é pra ser assim, não, mas é comum acordo. Comum acordo é o seguinte, cara, é os técnicos dobrando os joelhos pra uma situação que deveria ajudá-los e que na verdade não ajuda em nada, que é esse novo regulamento da CBF de limite de técnicos. Que eu falei desde o começo que era uma grande piada e tá se provando uma grande piada mesmo. Bom debate. Tá se provando uma grande piada. Os técnicos estão se acovardando, porque era pra ajudar eles e eles estão sucumbindo aos clubes para que eles possam continuar na parada e bem quistos. É a velha história que a gente tem de não entra com processos trabalhistas para não ficar queimado no mercado. É a mesma coisa. O treinador agora está com medo de fazer algo para que ele não sofra consequências ali na frente. Então, como um acordo, segue o baile, ele também vai assumir outro clube ali na frente. Não, e mas assim a gente vai indo. Ele ganha
um por fora por isso. Não, ó, nós vamos fechar num comum acordo, vou te dar mais aqui 10%. Tá dando a explicação. Eu tô criticando a situação. Não, eu também Independente critico. E é de fato pior, né? Porque daqui a pouco até isso vai ser negociado antes. É claro, o que eu tô... Se tu pedir pra sair, vai levar tanto, daí não tem multa rescisória. A multa rescisória é um por fora, como é que funciona isso aí? Daí é aquela ideia. Daqui a pouco o mecanismo de proteção da categoria se torna um grande inimigo. Porque daqui a pouco vai estar todo mundo sujeito a uma coletiva que, ao meu ver, é ridícula dizer, em comum acordo desse... Bom, a gente sabia, e no final do jogo dava para ver claramente a decepção e já a preparação de um discurso. Bom, vou me demitir, como será essa demissão? Olha aqui, ó. Ontem, ele já tinha sido demitido na quinta-feira e são contados para a imprensa e para os torcedores. E uma coisa, ó, a posição dele, o posicionamento dele em relação aos jogadores ontem ali na área reservada para ele. Ele colocou as mãos nos bolsos e não tirou. E os jogadores chegavam ali quando o jogo parava, chegavam perto, ele não chamava. Todo treinador chama o seu jogador para dar uma instrução, para dizer como é que está. Ele não chamou ninguém, absolutamente ninguém. Ele estava ali só por estar. Já tinha saído há muito tempo. Só estava cumprindo tabela o treinador do Grêmio ontem. Ele foi demitido antes e ele sabia disso, né? Olha só, o Grêmio perdeu tempo em esperar depois do jogo contra o Juventude, já era para ter demitido ali, definido, e já buscar o Filipão já na quinta-feira, anunciar na sexta e fazer treinar no final de semana. Perdeu tempo, a verdade é essa. E para mim foi um pouco de incompetência e amadorismo isso que o Grêmio fez depois do jogo contra o Juventude. E aí não ia ter nem a proposta do Paraguai, né? Poderia oferecer até menos. Eu não sei quando é que vem a proposta do Paraguai, mas se tivesse ou não, já teria acertado. Mas é que na quarta-feira o Paraguai estava vivo na Copa América ainda, não teria feito a proposta. Bom, pode ser, também tem isso. Então, velho, o Grêmio perdeu tempo, foi amador, não pode ser assim, não pode, conduziu mal, e eu sou um fã do presidente Romildo, mas conduziu mal, muito mal. Tem que fechar com o Filipão, tem que botar a treinar. Mas eu não vou estrear contra o Palmeiras. Não, por quê? Viaja com a delegação, vai no vestiário, o Paulo Turra tem que ir junto, é simples. Até porque conhece bem o Palmeiras, né? E também tem isso. Então, e foi assim... Inclusive foi dar um abraço no Abel Ferreira quando o Palmeiras jogou com Juventude aqui, o Filipão tá morando em Caxias, e tem que botar lá pra ver o jogo. Eu até brinquei, quarta-feira já voltava com o Filipão no ônibus. Filipão mora em Caxias. Evidente. Já voltava com o Filipão no ônibus, acorda o Filipão de roupão mesmo e vem de ônibus. Agora Imagina o climão que ia ser. Um demitido e um recém-contratado. Essa questão dos treinadores, eu não defendo mais treinador, não defendo. Treinador faz isso, não, vamos fazer um comum acordo. O Zé Aldo, como é que é o ditado espanhol? La lei, onde tem la lei, tem Echa la lei, echa la trampa. É isso aí, echa la lei, echa la trampa. Não defendo mais profissionalização de arbitragem também. Isso eu nunca defendi. Porque árbitro não quer, ele dá o discurso, né? Temos que ser profissionais, não sei o quê. Pergunta para os árbitros, vocês querem realmente profissionalização? A maioria vai dizer que não quer. Então, eu não defendo mais. Publicamente vão dizer que querem. Não. Mas se for pra votar fechadinho, aí diz que não. Não, eu tô fazendo pergunta e o cara tem que dizer a verdade, evidentemente. Vão dizer que não quer. Não quer. Agora, e o treinador agora, olha, nós ficamos tanto tempo e levamos um pedala. Desde a largada disso aí. Então, meu amigo, tá feito a lei. Mas a lei, echa la trampa. A trampa tá aí. Não faz como um acordo não conta pra nenhuma parte. Escrito nas estrelas que aconteceu. E eu cantei essa pedra aqui no Ganhando o Jogo no dia que saiu esse negócio. Primeiro que a CBF não é sindicato de treinador. Ela não pode agir como um sindicato. Vou defender os técnicos. Como assim defender os técnicos? Se o técnico faz um trabalho ruim, o clube tem direito de demiti-lo. Pronto. Como qualquer profissional. Ora, como não? Mas é que tem que ser, não sei o que, o profissionalismo. O profissionalismo, ele tem que ser uma via de mão dupla. Não pode ser. Que há muito dirigente amador? Concordo. Que há muito dirigente que quer jogar pra torcida? Concordo. Agora, também não tem técnico que quer jogar pra torcida? Também não tem técnico que aceita fazer isso? Não, comum acordo, dá um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, eu saio, digo que não foi. Até porque, pros técnicos, isso também pesa. Treinador também tem limite para a Série A do brasileiro. Mas enfim, aí o Thiago Nunes que vai seguir sua vida agora, sabe-se lá qual vai ser o seu próximo clube. O último trabalho do Filipão
foi no Cruzeiro, esse ano inclusive, porque o Brasileirão virou o ano, né, por causa da pandemia. Então, os trabalhos do Filipão pós 7-1, pós Copa de 2014, que foi... O Filipão teve 2 grandes momentos na seleção brasileira, o Penta, em 2002, e o 7-1 em 2014. Pós 7-1, Grêmio, ele chega no Grêmio em julho de 2014, e algumas semanas depois do 7-1, e fica até maio de 2015, é demitido. Em 2015 ele vai para o Guangzhou FC da China, fica até 2017. Aí tem uma passagem que termina em 2019 no Palmeiras. Fica 1 ano sem treinar, fica 1 ano sem trabalhar. E o ano passado é chamado para o Cruzeiro para tentar salvar o Cruzeiro da Série C do Campeonato Brasileiro. Consegue salvar, o Cruzeiro não caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. E fica 3 meses, 4 meses no Cruzeiro, algo assim. Talvez nem tenha chegado a tanto. Numa Série B de Brasileiro. Então ele chegou no Cruzeiro ali por outubro do ano passado, ficou até janeiro, fevereiro desse ano, se não me falha a memória. Foi o último trabalho do Luiz Felipe Scolari. Cruzeiro de Belo Horizonte. Eu estava pensando aqui sobre a tal da reversão de expectativa. Quando nós começávamos o ano, o que se pronunciava era a formação de um grande time e investimento numa potência de equipe para finalmente tentar conquistar o Campeonato Nacional de Futebol. Era Borré, era Rafinha, era Douglas Costa, que se uma vez juntassem esses jogadores ao grupo que já existia, formaria uma espécie assim de mega equipe para confrontar Palmeiras e Flamengo. Dos 3 que tu citou, 2 estão aí. Aí o que acontece com a sequência dos dias, com o passar dos dias? Saiu o Renato, foi eliminado, caiu fora da Copa Libertadores, já tinha classificado mal no Brasileiro e nem sequer conseguiu superar a fase daquela qualificatória da Libertadores e caiu para o Del Valle. Isso ainda com o Renato. Sim, com o Renato. Vaga direta. Piorou com ter caído. Inclusive de treinar a seleção brasileira. Eu não sei se ele é melhor que o Renato. Ele tinha mais elenco, teve mais elenco que o Renato, mas o Renato é mais técnico que o Abel Ferreira. Esse Abel, ele teve aqui no Beira-Rio semana passada e ele deu um nó no Diego, que é bom técnico. Tá bom, mas quantas vezes tu viu o Renato dar nó comandando o Fluminense, comandando o Grêmio? Bom, mas não é esse o debate. Eu acho que o debate não é quem é mais técnico ou não. Prefiro Abel Ferreira, mas na final o Abel foi bem melhor que o Renato. O que eu quero dizer assim, uma reversão de expectativa absurda, porque o mau trabalho do Thiago diminuiu a todos. Diminuiu os jogadores e o Grêmio ficou uma coisa pequena. Já estavam mal, né? Nós estamos agora discutindo não aquele super time, que como disse o Cristiano Silva, adequadamente observando, daqueles que queriam ser contratados, só não veio o Borré. E aquela ideia de um time mega competitivo deu lugar a um time que agora está se convencendo em brigar para não cair. Mas Zé... olha só, o Inter, por exemplo, isso aconteceu com o Ramires também. O Ramires fez com que todos os jogadores do Inter jogassem menos do que jogavam com o Cudê e Abel. Só que o Ramires pegou um Inter que foi vice-campeão, que era primeiro colocado com o Cudê, que foi vice-campeão com o Abel numa grande campanha, e ele fez esse Inter ser um time coadjuvante de meio de tabela, o Ramires. O Thiago Nunes fez um Grêmio que com o Renato já foi meio de tabela o ano passado, brigar para não cair. E aliás, perder a briga, porque é o lanterna, né? Então, assim, a piora é significativa, isso que é uma piora perigosa. O Grêmio, ano passado, no Campeonato Brasileiro, foi meio de tabela. Aí esse time fazer todo mundo jogar menos, um time reforçado, com Douglas Costa e companhia, e botar na lanterna do Campeonato Brasileiro, isso causa um impacto absurdo no dia a dia. O que eu quero só para fechar, Cristiano, é dizer assim, se tu fizer acertos, adequações, talvez esse próprio grupo do Grêmio consiga dar uma arrancada, possa até brigar em Copa Sul-Americana, possa até brigar em Copa do Brasil, mas tem que fazer pequenos ajustes.
É vexatório o que está acontecendo com o sistema defensivo. Pensamento de como dirigir o Grêmio. Essas mudanças não, só troca o técnico, vem agora vai. Não é o técnico da Patotinha, também não é o técnico dos Cardeais. Tem que ser um técnico que faça o Grêmio jogar. É isso. E isso, cara, na boa. O Jean-Pierre eu larguei. Antes eu tava largando, agora eu larguei. O Jean-Pierre que me surpreenda, porque para mim o Jean-Pierre é isso. Jean-Pierre dentro de campo é isso. Ele vai agora trabalhar com o Felipão. Thiago Nunes vai chegar, a Esperança trabalhou com ele na base, não jogou nada. Matheus Henrique, pra mim, já virou 1º de abril, se tu quer saber. Esses jogadores, eles têm que criar um pouquinho de vergonha e começar a jogar em aquilo que em algum momento jogaram. Ou, naquele momento que jogaram bem, era fogo de palha. E a palha queimou. É simples. E tem uma coisa, eu tenho total paciência com esses garotos, acho que eles ainda podem render alguma coisa. Não são mais garotos. Mas eles não são... Aí é que tá. Eles não são de uma geração vencedora. A geração vencedora do Grêmio foi ali até 17, inicinho de 18, e depois campeonatos gaúchos que, com todo respeito, não podem fazer de campeões gaúchos grandes ídolos do clube, principalmente na época que a gente vive agora. Porque em outras épocas realmente havia um peso muito maior. Eles não têm não merecem, e eu tô sendo bem claro aqui, eles não têm e não merecem um status que talvez eles acham ter. E aí eu concordo com vocês. Tem que baixar bem a cabeça para conquistar alguma coisa. E até quem conquista alguma coisa também não pode se achar e querer mandar nas coisas, porque sempre o futebol te exige andar para frente. Agora, eles não têm em absoluto nenhuma condição de ídolo e para chegar lá falta muita coisa. Pelo contrário, estão negativando até uma pequena conquista que porventura tiveram. Então essa história... Por isso que dentro desse universo de comparação, só perdão, Silva, para não perder o que o Guti falou, é muito engraçado ver o Matheus Henrique cobrar o Kahneman, né? E o Rafinha também, que é um cara mais experiente lá para tentar, entre aspas, colocar panos quentes, porque, sabe, a gente é o experiente, a gente não pode perder a cabeça para um temperamento de jovem, mas também não pode comandar dentro de campo, né? A gente fala que até essa convivência com o Maicon, que é colocada em diversos momentos como orientador, aquele que comanda, aquele que dava um toque para os garotos, mas só que acho que o Matheus Henrique não tem 1/3, né, de capacidade, competência, ainda não mostrou a que veio, né, como foi o caso do Michael, que teve sim conquistas para se colocar nesse papel. Então a gente vê que dentro dessa ideia, e a gente coloca, dá a oportunidade, a oportunidade já foi dada, mas isso também até, ao meu ver, uma displicência na ideia de como se encaixa no elenco, como pode contribuir até dentro disso, colocar, eu sou o melhor, eu consigo resolver, eu não deveria estar aqui, eu deveria estar na Europa. Acho que tudo isso pesa, mas o cara tem que ter o pezinho no chão e a sandália da humildade para entender que ele é mais um dentro de uma engrenagem, não aquele que vai ser a salvação, e ainda não tem o passaporte para ir para a Europa, porque com o futebol que mostra, nem a gente fala, né, na Série C e Série D tá ajudando. Então essa história de pensamento mágico, de trocar a filosofia, que nem o Inter tentou fazer com o Miguel Ramírez, isso tudo é muito bonito na tese. Na tese, se você não tem um pessoal para colocar na prática, com competência para fazer, afunda, que nem afundou o Miguel Ramírez no Inter, que nem afundou o Thiago Nunes no Grêmio. E eu vou dizer o seguinte, Thiago Nunes para mim foi uma grande decepção. Eu apostava muito no Thiago Nunes. Apostava muito. Porque conhece a aldeia, já trabalhou no Grêmio, mas olha, foi um fracasso estrondoso. E não sei se isso não vai afetar para pegar um time de ponta de novo no futuro. Acho que faltou até personalidade para ele. Faltou tudo. Cara, faltou até, eu não sei se é o termo correto, faltou até hombridade para ele, né? Depois daquelas coletivas de quarta-feira, o cara se sujeitar a isso, mas vá se dar o respeito também, sabe? Repetiu, faltou personalidade. Não comprou as brigas que tinha que comprar, assumiu ali num período pós-Renato, repetiu os mesmos erros do Renato.
O que ele tentou colocar da cabeça dele cometeu o erro também. Pra mim, olha, foi uma decepção tremenda, grotesca. Eu vou repetir, foi um trabalho miserável que o Thiago Nunes desempenhou no Grêmio. Ontem o Roger Machado, após vencer o Fla-Flu, ele na entrevista coletiva, a gente colocou um trecho ao vivo aqui no Esperando Futebol, ele disse: não tem tempo de treinar, eu tenho que escalar aqueles que melhores vão me dar os melhores que me darão rendimento. E conversa bem conversadinho. Exatamente. O Filipão vai assumir, ele não vai ter tempo para treinar. Ele já tem o Palmeiras na quarta-feira, vai retornar na quinta, os jogadores irão se apresentar, regenerativo, treina sexta pro Grenal sábado. Nem pode ser treino pesado. E não pode forçar o cavalo na sexta porque tem Grenal sábado. Já conversa com os caras contra o Palmeiras, olha só, não inventa de ser expulso. Não inventa de dar bordoada nos tem caras. Tem que ver quem é que tá pendurado com 2 amarelos e tal. E olha, se tu analisar confronto hoje, Grêmio e Palmeiras, o Grêmio vai treinar hoje à tarde, o Thiago Gomes vai treinar e vai comandar, provavelmente, como disse o Pfeiffer, no jogo contra o Palmeiras. Vai perder o jogo pro Palmeiras. Porque o Palmeiras tá encaixou, ganhou do Sport na Ilha do Retiro. O Grêmio foi lá contra o Sport, perdeu. O Palmeiras tocou 3 no Juventude, que tocou 2 no Grêmio. E que venceu o Inter. Então o Palmeiras tá bem, o Palmeiras tá brigando já na ponta de cima, se tu analisar. E tem reforços, né? O Palmeiras vai ter a volta do Gustavo Gomes e do Matias Vinha. Então tu vai analisar assim, poxa vida, é um jogo que vai perder. Vai ter que ser na base da superação. O Felipão com a sua motivação pode fazer ganhar? Pode. Mas vamos combinar, é difícil, né? Mas nem deve ser o Filipão em São Paulo. Mas mesmo que o Filipão vá só para dar palestra. Vai lá, dá meia dúzia de berro e vamos, e tal, e ganha. Bom, pode ser, pode. É muito difícil, cara. Por isso que tem que estar muito atento a essa situação que o Grêmio está vendo na tabela. Tu falou, Zé, Copa Sul-Americana, Copa... Esquece, cara, esquece. Não dá. Bota reserva. Não dá, porque tu tá arriscando a cair para a segunda divisão. O São Paulo, hoje pela manhã, chamou o Crespo, já recuperado de Covid, para uma reunião que durou 3 horas. O São Paulo tá numa situação um pouquinho melhor. É o primeiro na zona do rebaixamento. Tem 1 ponto ou 2 a mais que o Grêmio, ou 3. Então já chamou para uma reunião. E o São Paulo vem jogar com o Inter. E acha só, que se o São Paulo não ganhar, para mim o Crespo já cai também. Olha só, isso das Copas, deixar de lado, isso quem sentiu na pele, sabe quem foi? O próprio Filipão. O Filipão foi campeão da Copa do Brasil e rebaixado com o Palmeiras no mesmo ano. Pergunta o que é que o torcedor lembra mais. A queda. Pergunta se o Filipão não preferia trocar aquele título por livrar do rebaixamento. Então, nesse momento, cara, esquece as Copas, tá? A tabela do Grêmio daqui pra frente é a seguinte: Palmeiras fora, pedreira. Grenal na Arena. Aí tem um jogo contra a LDU no Equador. E aí eu já vou Manda saltar sub-20. Eu já vou... Não pode porque tem inscritos, né? Você não pode fugir daquela lista. Mas são 50 inscritos. Frente, bom, se for, melhor. Sim, claro, jogou o time contra o Laikidá lá. É verdade, tem razão. Eu já salto pra dizer o seguinte, ó. Palmeiras e Inter. Se o Filipão chega e perde esses 2 jogos, ok, no sinal 12:30 de segunda-feira hoje, né? Se o Filipão chega e perde esses 2 jogos para Palmeiras e Inter, tu aproveita a semana que vem, que é o jogo da LDU no Equador, tu manda o Fraldinha para jogar no Equador, e vai treinar. Tu manda o Pré-Mirim para jogar no Equador e fica uma semana trancado no CT, focado com a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro impressa e colocada na porta do quarto de cada jogador, e monta não quero relacionar guerra com futebol, mas monta algo relacionado a uma batalha para os jogos seguintes, que são Fluminense fora, que também é pedreira, América Mineiro em casa, e aí se não ganhar do América pode parar, né? Se não ganhar do América, nem joga mais. Filipão, o que depender... E aí, Red Bull Bragantino fora. Tudo isso pra fechar, você vai dizer o seguinte: terminou a temporada do Grêmio. A sequência do Grêmio no Campeonato Brasileiro, tirando os jogos da LDU, Palmeiras, Inter, Fluminense, América e Bragantino. Felipão, que depender de mim, pode contar com o meu apoio. Que tu gosta de pegar essas manchetes aí e botar na porta dos vestiários. Olha, a imprensa contra a gente, não sei o quê. Se depender, a gente vai fazer essa força aí. Guti.
Não, eu tava falando da sequência antes, mas não tem perspectiva, gente. Não tem perspectiva. E eu não quero aqui ser duro. Eu sei que o Cristiano fala muito porque o Abel fez isso, o Abel fez aquilo. Eu acho que ele pegou um alicerce que o Filipão não pegará no Grêmio. Pelo contrário, e eu não tenho essa perspectiva. Eu tenho um respeito enorme pela história do Filipão, gigantesco. Tenho o conhecimento do que faz o Paulo Turra, sei que ele é o cara que faz mais ou menos a parte de campo, como era o Alexandre Mendes com o Renato, a gente sabe disso, mas eu não tenho grandes esperanças. E ouvindo vocês, essas esperanças vão lá no chão, no subsolo, porque LDU esquece, ou seja, Sul-Americana esquece, que antes era uma muleta do Grêmio, né? As Copas, tirando o brasileiro, que o Grêmio começava mal, normalmente começava mal, mas aí terminava ali entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o que não deixa de ser digno, eu reconheço. Acabava chegando umas quartas de final de Libertadores, na Copa do Brasil chegou até a final, foi sofrível a disputa da final contra o Palmeiras, mas chegou. Dessa vez largar de mão, entre aspas, a Sul-Americana, jogar lá pra frente a Copa do Brasil e pegar uma sequência difícil de brasileiro. Ou seja, para o Grêmio sair do atoleiro que se encontra em termos de desempenho e tabela, vai demorar ainda, olha gente, aqui, um mês e olhe lá. Olha aqui, ó. Bota o tempero da pressão da torcida também, né, gente? Não vamos esquecer que 2, 3, 4 derrotas vai ser a mesma pressão em cima de qualquer técnico. Ores. É o seguinte, ó, eu não vou pegar o jogo de quarta-feira agora, vou pegar o Grenal. Tática e tecnicamente, eu acredito que o Luiz Felipe possa fazer pouca coisa em relação ao Grenal. Agora, o motivacional dos jogadores vai ser importante. Eu tenho certeza que garra, determinação, vontade, esses caras vão ter com o Filipão ali na frente da Casa Mata. Mas, tecnicamente, eu acho que não vai mudar muita coisa, porque não consegue nem treinar. Acha que mas o Inter não vai ter motivacional, também? Eu acho que ele vai subir. Acho que o Inter não vai estar motivado também. Tu imagina ganhar um Grenal depois de 300 anos na casa do Grêmio? Olha só, tu pega a tabela de classificação, torcedor. Mas nós temos 2 jogos a menos, vence os 2, a gente sai da zona do rebaixamento. Não, tá bom, é contra o Cuiabá e contra o Flamengo. Tu vence os 2, com 2 que tu tem, tu vai a 6 com 2, 8. Bom, aí 16º. Tu vai pro 15º ali, mas tem que torcer pro América não ganhar. O América tem 9, tem que torcer pro Sport, que vai pegar o Atlético Goianiense agora, não ganhar. O Sport tem 6. Se o São Paulo ganhar do Inter, o São Paulo vai a 8. Não, Silva, nós estamos debatendo. E o detalhe é o seguinte: o Cuiabá, que tá na zona do rebaixamento, tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Grêmio. Aliás, o Cuiabá tem 2 jogos a menos. Silva, nós estamos debatendo se o Grêmio vai pontuar contra Palmeiras e Inter. Não ganha do Flamengo. Não ganha do Flamengo. Bom, mas daí tu pode botar o Flamengo naqueles 2 jogos que de 2 tem que ganhar 1. Tu pode botar o Flamengo como... Silva, com esse futebol que o Grêmio está apresentando até agora, não ganha nem do Cuiabá, que dirá do Flamengo. Eu concordo contigo, tem que pegar o jogo da LDU e não viajar e ficar treinando. Manda o pré-mirim pro Equador. Thiago Gomes leva o sub-20 e seja o que Deus quiser. Esquece. E vai pensar em treinar. Porque não vai conseguir. Jogo... E aí foca na Copa do Brasil e no brasileiro? Foca no brasileiro. Esquece, Zé. Tu vai cair pra segunda divisão, Zé. Preservando jogadores, tu ainda consegue daqui a pouco pensar em classificação contra o Vitória, que é uma coisa horrorosa. Então deu a sorte. Vocês estão falando em 30% o necessário para garantir não cair no brasileiro. E já asseguraram que o Grêmio não será mais campeão, com o que concordo. Então, o Grêmio, para tentar ganhar um título, faz o mínimo necessário no brasileiro e briga numa das Copas. Não cair para a segunda divisão. A Copa não é depois do brasileiro, a Copa é durante o brasileiro. Não cair para a segunda divisão é o grande título do Grêmio. Com que cabeça tu vai viajar pro Equador daqui uma semana? Segunda-feira. Mas é que tu fez a pergunta, eu quero te trazer a resposta. Segunda-feira que vem o Grêmio viaja para Equador, certo? Segunda-feira que vem ou é na outra? Segunda-feira que vem viaja pro Equador para jogar contra a LDU. Como é que tu vai viajar para Equador, para Quito, para pegar a LDU para uma Sul-Americana, vindo de derrotas contra Juventude, Atlético Goianiense, Palmeiras e Grenal?
Me faz tu fechar a matemática. Tu tá decretando, então, que não vai ganhar nenhum. Não, nós estamos projetando. Zé, presta atenção, Zé, nós falamos isso. Eu tô ligado em você, só que vocês estão exagerando. Não, tu não tá ligado porque a gente falou exatamente isso. Falamos exatamente isso. Se não ganhar do Palmeiras e do Inter, manda o pré-mirim pro Equador. Tá, são 93, tira 9, fica quanto? 86. O Grêmio ainda tem 86 pontos a disputar. Não, só um pouquinho. 93 tira 9, fica 84. Tá, 84, tava lá, 84 pontos. Ele precisa fazer 45 em 84. Tu acha fácil? Fez 2 em 20? Fez 2 em 21? Mas, gente, é 50%. Tu acha fácil? É 50%. É 50% até agora, o Grêmio fez 9%, Zé. 9 ou 8, então, 7, mas nós estamos concordando que é uma tragédia, uma catástrofe que está acontecendo. Sim, mas o que te faz acreditar que vai mudar? Mas é impossível que continue catastrófico e trágico com esse grupo durante um ano inteiro. Concordo contigo, só que a partir do momento que não há mudança, eu só posso concordar que a coisa vai mudar depois que eu olhar pro campo e ver, opa, tem uma tendência de mudança aqui. Até agora eu não vi isso. Impossível não é. Era impossível estar assim e estar. É? Pra mim era impossível estar assim e estar. Semana passada, se eu não me engano, tu disse que era impossível perder pro Atlético Goianiense na Arena. Tu falou isso aí. Não sei se usei impossível, mas eu ainda um termo parecido. E perdeu 1-0. Eu vou te dizer que há alguns dias eu não ia nem tocar nisso. Tu sabe que eu tenho liberdade para brincar contigo. Sim. Embora seja uma brincadeira com fundo de provocação. Há alguns dias eu disse que a tabela do Grêmio era mais difícil que a tabela do Inter. Só faltou me bater aqui do lado. Não, eu acho que não era, mas o Grêmio tornou-a mais difícil. É justamente isso. Porque a tabela do Inter era São Paulo, Palmeiras, Grenal e Atlético Mineiro. Exatamente isso que eu tava falando. Quem faz a tabela não é só o adversário. Quem faz a tabela é o próprio time. E o treinador também, né? Quem faz a tabela, Zé, é o próprio time. O jeito que o Grêmio tava jogando, eu falei aqui nesse programa, não ganha de Juventude Goianiense. Ontem o Eurico Quadros, o nosso plantão, Zé, fez um levantamento. É o pior início de campeonato brasileiro da história dos brasileiros, desde 71. É o pior início do Grêmio. Nos 2 anos em que ele foi rebaixado, nos 7 primeiros jogos, ele venceu uma. Sendo que no último rebaixamento ele tinha vencido 3. O Inter foi líder. É o pior início da história do Grêmio. É extremamente preocupante. E vocês lembram do Inter na Copa do Brasil, Cristiano? Tu lembra? Chegou até a semifinal. Chegou a semifinal, poderia até ter classificado. O Inter meio, não vou acusar aqui, mas deu a impressão, meio que pisou no freio, quase que não quis. Poderia fazer uma final com o Grêmio na Copa do Brasil, mas era tanta preocupação com o Campeonato Brasileiro que nem deu bola para a Copa do Brasil e até que foi chegando. Chegou a semifinal. Sim, eu lembro que o Rotti escalava time misto. Isso. Exato, pensando no brasileiro. Porque... Claro, não caía a principal objetivo de um clube do tamanho do Grêmio, do Inter, do Corinthians, do Flamengo. Não tem jeito. Eu vou dizer o seguinte, tu quer falar de Inter? Eu acho que não tem que falar de Inter. Acho que tem que falar de Grêmio, porque existe uma situação... Porque quando o Inter tava no pincel, a gente falava de Inter, os gremistas reclamavam. Agora é a vez dos gremistas. Olha só. O Grêmio tá no pincel. Veja bem, só um detalhe. É o pior início da história. E o Grêmio, um time grande... É por isso que eu digo, o time hoje tem a zona do rebaixamento, tem São Paulo, Cuiabá, Chapecoense e Grêmio. Eu tenho absoluta certeza que, claro, que para Cuiabá e Chapecoense pesa. Mas é o habitat natural deles. A pressão é mínima comparada com São Paulo e Grêmio. Time grande, quando entra na zona maldita, que é a zona do rebaixamento, a perna pesa. Jogador bate boca com técnico, jogador bate boca com jogador do mesmo time, que nem aconteceu com o Grêmio. O São Paulo chama para uma reunião de 3 horas com o Crespo, dizendo, olha, ou a gente ganha ou tu tá fora. É assim, pesa, a pressão é muito forte. Isso serve para a ponta de baixo, como na ponta de cima. O Bragantino tá voando, líder do brasileiro, mas se perder 3 seguidas não vai ter ninguém invadindo o CT do Bragantino. E tu quer ver uma coisa que é terrível, Silva? Os últimos jogos do Grêmio, o melhor em campo do Grêmio vem sendo o goleiro. Tanto o Breno quanto o Chapecó. Contra o Juventude só não foi mais porque o Chapecó fez 2 grandes defesas. Ontem teve um lance no primeiro tempo que o Breno salvou o Grêmio. E vem aí um período de 1 mês sem Breno. Seleção olímpica.
Um mês sem o Matheus Henrique é capaz até de melhorar sem o Matheus Henrique. Agora, um mês sem o Breno, como é que faz? É o Chapecó, tudo bem, tava jogando bem, mas é um mês sem o goleiro principal. O que liga o alerta em relação ao Grêmio é que o Grêmio não pegou os times mais fortes do Campeonato Brasileiro ainda. Que é essa tabela que o Guti e eu mencionamos. Já começa a pegar o Palmeiras. Quem é o líder do Brasileiro? Bragantino. O Grêmio não pegou o Bragantino ainda. Quem é que vem depois? Nem lembro quem é que vem depois, mas quem é que tá nas cabeças? Atlético Paranaense já pegou e perdeu. Já pegou e perdeu. Quem é Palmeiras que tá agora é quarta-feira, é o terceiro. Palmeiras tá nas cabeças. Não pegou, vai pegar agora. Atlético Flamengo Mineiro. não pegou, vai pegar agora. Atlético Mineiro não pegou. O Flamengo é meio de tabela. O Flamengo é décimo. Flamengo também tem jogos a menos. O Grêmio não pegou os times que brigam por título ainda, tirando o Atlético Paranaense. O Grêmio pegou o pessoal da Rabeira. Não, vou te falar. não Pegou o da Rabeira, não. O Atlético Goianiense é o 7º com a vitória de ontem. Mas, gente, olha só. Perdeu, ganhou do Grêmio. Cristiano. O Fortaleza vem aqui. O Fortaleza é o 5º. Empatou com o Grêmio. Empatou com o Grêmio e queria ter ganho. O Palmeiras agora é 4º, o Atlético Paranaense vem na arena e ganhou do Grêmio. Do 9º ao 5º, esses times muito provavelmente vão ter imensas dificuldades, se não que quase certo que não vão permanecer aí. O 9º é o Fluminense, o 8º é o Ceará, o 7º é o Atlético de Goiás, o 6º é o Bahia, o 5º é o Fortaleza. Mas por que tu acha que eles vão permanecer ali? Esses times aí, eles vão perder vaga para Internacional, vão perder vaga para Flamengo, provavelmente o outros Internacional grandes não vai times. perder vaga. Quem sabe até o Corinthians, eles vão chegar ali. Zé, tu tá recorrendo no que eu considero um erro, pode não ser, posso eu estar errado, mas tu tá no que eu considero um erro de analisar só tamanho, só história. Fortaleza hoje joga mais que o Corinthians. Por que os europeus ganham sempre dos sul-americanos nos últimos anos? Porque eles são melhores, eles têm mais dinheiro. Essa comparação não dá pra fazer, Zé. Não dá, e porque eles trabalham Zé, melhor. Tu tá falando do Fortaleza. O Fortaleza tocou 5 no Inter. Mas só pra elaborar o Fortaleza, não, mas o Atlético de Goiás só. eliminou o Corinthians na Copa do Brasil. Fortaleza toca 5 no Inter, vem na arena do Grêmio, só não ganhou por um detalhe, porque o Pikachu perdeu um pênalti. Poderia ter perdido, o Diego Souza também perdeu um pênalti, mas levou aqui um ponto. Avança a competição, Cristiano, e essas diferenças econômicas, estruturais, elas começam a pesar. Os times menores começam a ter lesões, a não ter reposição. Os times grandes começam a ter benefício de arbitragem, começam a ter pressão de toda a ordem, do sistema, e eles começam a se reposicionar. Tu quer pegar reposição de lesão? Goianiense tinha meia dúzia no banco ontem. Não tinha grupo e ganhou do Grêmio. O Ceará jogou com o time reserva e ganhou do Grêmio. Mas, gente, o que nós tivemos ontem no Grêmio foi uma das coisas mais lamentáveis da história do clube. Mas vai pra tabela, a tabela tá ali pronta, Zé. Tá, mas nós estamos projetando pra frente. Eu sei, só que eu posso projetar pra frente dizendo o seguinte, eu acredito muito mais que o Vojvoda vai deixar o Fortaleza em... Que lugar tá Fortaleza? 5º, 6º? Vai deixar o Fortaleza em 6º, 7º, 8º, tá? Vai deixar em 8º do que o Silvinho vai deixar o Corinthians em 10º. E o Silvinho vai deixar o Corinthians na segunda página. O Santos, por exemplo, vai subir. Deixa eu fazer uma correção aqui, ó. Em 98 o Grêmio ficou as 8 primeiras partidas sem vencer. Mas empatou 5 e perdeu 3. Tinha 5 pontos. Só que esse ano já são 7, perdeu 5. Por isso, esse ano é a pior campanha. É o pior começo de campeonato brasileiro da sua história. O Corinthians está numa crise financeira gigantesca. O Corinthians é meio de tabela. O time é horroroso. Certo? Horroroso. Concordamos com isso, né? O Internacional está numa crise financeira horrorosa. É um pouquinho melhor que o Corinthians. Vai levar um tempo pro Aguirre acertar. Tá chegando reforço aí, vem o quadrado. O Mercado vai ser apresentado essa semana, vai acertar. Bruno Mendes ainda não jogou. É uma indefinição. O Fluminense tá lá em cima. É uma indefinição. Tu olha o Grêmio jogar, a gente não tem tempo para treinar. Tu tem que acertar. E leva, e pesa, a perna pesa quando tu tá na zona de rebaixamento, o time grande na zona de rebaixamento. Hoje, isso é uma variável, ela acontece, vai variar daqui a um tempo. Hoje, são 15 pontos em 31 que o Grêmio tem que fazer. Cara, é ponto pra caramba. Para um time que não tá apresentando absolutamente nada de futebol. No caso, 15 vitórias, 31 jogos, é isso, né? 15 vitórias em 31 jogos. As comparações não são por comparações por comparar, Orestes, mas assim, o Inter perde para o América nos pênaltis. É aquela tragédia, porque coisa horrível, porque tá no fim, vai pro fundo do poço, aí é eliminado na sequência pro River, agora sim é que acabou. Foi eliminado pro Boca. Aí emenda pro Boca. Aí emenda 9 vitórias.
e faz uma sequência e soma lá quase 30 pontos. Mas aí tu não tem mais preocupação de um é isso vice-campeão brasileiro e o outro é vice-campeão da Copa do Brasil. Veja Só bem, que no campo aquele time te mostrava Mas o que era Inter não possível. amargava a lanterna, né, Zé? O time do Grêmio agora não te mostra que é possível, Zé. Aquele Inter mostrava, aquele Inter já era líder do Campeonato Brasileiro em todo o primeiro turno. Olha Esse aqui, Grêmio ó. agora não te mostra nada. Os campeonatos brasileiros que passaram, os times grandes venciam com mais facilidade os medianos, só que os medianos eles cresceram, eles se organizaram, então estão tirando muitos pontos dos grandes, quer dizer, é diferente em relação aos campeonatos passados o que está acontecendo agora, os medianos estão crescendo, por isso tem gente lá na tabela, lá em cima, na classificação. Mudou isso aí, vamos atualizar, não tem essa de o Bragantino, coitadinho, o Bragantino vai brigar para ser campeão brasileiro. Não interessa se ele não tem torcida, não tem tradição, ele tem time, ele tem dinheiro, ele tem bom trabalho, ele vai brigar para ser campeão brasileiro. E o Corinthians, que tem 50 milhões de vezes mais torcedores histórico, o Bragantino não vai. O Bragantino não pode mais ser comparado com os pequenos, porque embora ele tenha uma história sem conquista e sem o tamanho dos grandes, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético, Cruzeiro tá mal, mas Inter e Grêmio, ele é hoje uma grande empresa que investe no futebol. Foi esse pensamento, Zé, foi esse pensamento que levou Botafogo, Vasco e Cruzeiro para a Série B. Aquele pensamento de que não, nós somos grandes, daqui a pouco nós vamos tomar naturalmente o lugar ali. Eu tô dizendo outra coisa, o Haroldo, de onde é que tirou? Haroldo, O quê? Numa boa. Eu não sou Haroldo. Um abraço, Joaquim. Eu tô dizendo, Cristiano, outra coisa é que o Bragantino não pode mais ser comparado com os miúdos. Mas é que tu comparou com os outros, falou de Fortaleza. O Fortaleza tem um trabalho melhor que os outros, Zé. O trabalho do Fortaleza... Vamos pegar Atlético Paranaense, então. O trabalho do Atlético Paranaense é melhor que o do Grêmio, é melhor que o do Inter, é melhor que o do Corinthians. O Atlético Paranaense vai ficar na frente deles. E é melhor que o do Bragantino, do Atlético Paranaense. O Atlético tá entre os grandes. Porque o Atlético Paranaense não tem o dinheiro que o Bragantino tem. Não, ele não tem o dinheiro, é verdade, isso ele não tem. Mas eu prefiro ver o Bragantino jogar. Não, tu pode... perfeito, é uma questão de modelo de jogo. Sim. Agora, de construção, consolidação e trabalho, o do Atlético Paranaense... O Atlético Paranaense eu posso puxar, eu subverter, talvez dizer o seguinte, o Atlético Paranaense fez o Thiago Nunes dar certo. Será que tá errada essa visão hoje? Rafael Borré acertou com Eintracht Frankfurt da Alemanha. Campeonato alemão, vai jogar a Bundesliga. Imagina se o Borré tá desembarcando agora para Escócia, tava para não sei onde. Pra Alemanha, ué. Alemanha, vai jogar a Bundesliga. Não, eu falei semana passada que ele tava indo pro Eintracht. É que tem que prestar atenção, né, Zé? Desculpe, mas eu li também que ele tava negociando com o time da Escócia. Bom, às vezes a gente fala uma informação... De interesse de um da Escócia. O Guti entrou no... Não, todo mundo dá carteiraço nesse programa. Não vou acusar o Guti, porque isso é normal. Exato. Eu tô sempre quieto. Daí eu falo, segue o baile, atravessa. Gente, olha só. Lembra, então, pelo menos, quando não deram bola. Eu sou um democrata. Olha, se eu for cobrar tudo que eu falo e dou de informação e o pessoal passa batido... Eu sou um democrata. E às vezes até tomo pra eles a informação... Tem uma coisa que é legal, cara. A gente fala uma tese aqui no Ganhando o Jogo e tem pessoal de outra rádio que larga a mesma tese com as mesmas palavras como se fosse deles, mas enfim, deixa pra lá. Estamos com 5 minutos para terminar o programa, eu perguntei, vamos falar sobre Inter? Não, tem que continuar no Grêmio. Hoje tem uma semifinal de Copa Sul-América, de Copa América, tem Brasil e Peru. Tu vai espantar a audiência, só te... Mas é numa boa... Brasil e Peru... Então, já limamos o Inter, vamos limar a seleção. Isso, é porque olha, o Grêmio tem eu vou te falar o mais seguinte, assunto hoje que os outros dois. Se tu perguntar pro torcedor gremista... O Inter nos importa mais que a seleção, né? O torcedor gremista, o que ele quer saber? Quem é que ganha, Brasil ou Peru? Ou quem é o novo técnico? 1h50 falando de Grêmio. Então, o que o torcedor colorado quer fazer? Quer ouvir o Inter ou quer ouvir nós dando pau no Grêmio? Até o torcedor do Inter quer ouvir de Grêmio hoje. Mas o que tu quer saber de Inter? O Inter deve... A pergunta, vamos reverter a lógica então, Zé. Olha só a minha pretensão. O que é mais jornalístico, o Grêmio ou o Inter? Hoje, o Grêmio. Não, mas tudo bem, por mais jornalístico que seja, não podemos ignorar o Inter, é isso que eu tô dizendo. Sim, o Inter empatou com o Corinthians sábado 1x1. O Inter, eu vou te falar o seguinte, eu posso resumir o Inter pra ti. Ele também é preocupante, tá? Se tu olhar a tabela, o Inter é o 14º. Foi um futebol... Olha... Nota 5,5. Nota contra o Corinthians. Assim como empatou, poderia ter perdido. É bem verdade, poderia ter ganho. Um pênalti polêmico. Bem polêmico. O
sistema defensivo voltou a vazar. Não tenho nem Vitor Cuesta, nem Edenilson pro jogo do meio da semana. Em compensação, Osterá para o Grenal. Mas vai ter o Bruno Mendes provavelmente na defesa. Imagino que o sim. Gabriel Quadrado é esperado essa semana Gabriel em Porto Alegre. Mercado. O mercado. Por que eu tô com Quadrado, Não cara? sei. Tem o Juan Quadrado. Esse é o Quadrado volta amanhã pra Colômbia. Mercado nem tanto. O Quadrado. Aliás, eu já anunciei o mercado semana, o Quadrado semana passada, vocês não tem que prestar mais atenção em mim. O Quadrado tá chegando. Quadrado. No mercado. E não, o Quadrado. O Quadrado também. Eu lembro do João Quadrado, foi um piloto. João Quadrado? É. O colombiano é o Juan Quadrado. Que é um grande e jogador. tinha um João Quadrado que era DJ no Glória Tênis Clube. Mas isso há 1000 anos. E das formas geométricas, o melhor de todos era o Fernando Redondo, né? O Redondo era melhor que o Quadrado. Jogava bola. O Mercado chega essa semana, vai assinar contrato com o Inter, zagueiro que também atua como lateral direito. O Inter não desistiu do Sidney. Se baixar um pouquinho, aumentar um pouquinho, pode ser que venha. É difícil, E o Juliano, que também estaria nos planos do Grêmio, né? O Juliano foi jogador do Filipão no Grêmio. Foi? Foi jogador. Tá nos planos do Grêmio, tá nos planos do Inter. Mas é que o Juliano... Bom, hoje ele não ganha nada, mas ele quer ganhar padrão europeu, né? Até ontem ele ganhava, hoje ele não... Até anteontem. O Juliano Galo é outro que tá de olho também. O Galo sempre quer, né? Palmeiras não tá, porque o Palmeiras é o rei dos times que tira os reforços. O Palmeiras não tá um pouco isso. A minha memória, ela me trai algumas vezes, mas nesse caso ela tá fresquinha ainda. A reta final do Juliano do Grêmio, ele era criticado. Ele teve problema de pubis, né? Ele teve um problema de pubis e a reta final do Juliano no Grêmio não foi boa. Tanto que o Grêmio tratou a venda dele na época pro Metalist, talvez, não lembro, como uma boa venda. Não sei se foi Metalist ou Dnipro. O Dnipro. Ali foi tratado como uma boa venda. Não estava tão bem assim o Juliano. E aí saiu e o Roger colocou o Negueba para fazer a função do Juliano, e claro que foi um horror, né? Depois chegou o Renato, botou o Ramiro e foi um acerto. Mas enfim, tudo isso para dizer que não é o mesmo Juliano de outros tempos, né? É que a gente olha para trás, cara, e tem uma dificuldade às vezes de perceber que o tempo passa assim voando, cara. Aquele Juliano do Inter, melhor jogador da Libertadores, isso faz 11 anos. Isso faz mais de uma década. Ontem eu conversava nas redes sociais sobre o Filipão, o Filipão da Copa, o Filipão do Penta. Isso foi 2002, gente. Nós estamos quase em 2022, faz 20 anos. É como se em 2002 alguém pegasse uma referência de 82. O espaço temporal é o mesmo, de 82 para 2002, 20 anos. 2002 para agora, mais 20 anos. 31 tem o Juliano. É muito tempo, 31 cara. de maio de 1990. É isso aí. É muito tempo que se passa. A gente às vezes não tem é comum. Eu sou um pouco mais novo que vocês, mas é comum colocar no mesmo balaio assim os anos 2000. Não, cara, tem os anos 2000, os anos 2010, já estamos nos anos 2020. Mas eu vou te dizer, as coisas passam. Tem um aspecto no Juliano que me parece que é a favor dele. Ele é um jogador rodado, experiente, não tem assim graves lesões lá ao longo da carreira. Claro que teve, essa do pubis do que é um jogador atlético. O atrapalhou no Grêmio. Assim, mas não teve fraturas, ruptura de meniscos e ligamentos cruzados, essas coisas que deixam o cara meio mal. O que ele teve foi uma infecção ali na região pubiana, aquela coisa do movimento repetitivo. Mas ele tem um aspecto que me parece muito importante para um jogador. Ele tem uma liderança boa, positiva, que é o que está faltando agora, por exemplo. Vamos pegar o caso do Grêmio, que nós insistimos em falar tanto do Grêmio. O Grêmio tem lideranças agora que esgotaram as suas fórmulas de liderar e que estão gerando só problemas e atraso. Do Inter. E o Juliano é o tipo do cara. No Inter. Também, tanto faz. Era outro no Atlético. Juliano. Eu tô falando de uma Juliano, característica do jogador, de liderar de forma positiva. O Juliano de agora é um Juliano cadenciado, é um Juliano mais pensador, é um Juliano pesado, é um Juliano lento, é um Juliano por dentro. O Juliano de antes era o cara da ponta, mais serelepe. Ele não é mais isso. Ele mudou. Deixa eu mandar um abraço pro Xandão, tá lá. Diz que o São Paulo está numa crise gigantesca e trata esse jogo do Inter como um divisor. É que ele é zona do rebaixamento, né? E o Inter está empacotado pra perder. Abraço pra ele. Xandão, valor? Xandão. É mais um pessimista, Xandão. Tá que nem os guris cara, aqui. realismo. Acho que se o Crespo não tivesse com Covid, ele teria bailado já. Vocês vão ver. O Miguel Ramírez. Vocês vão ver a dupla Grenal firme no final da temporada. Deixa que esse o Grêmio tá firmezito. Tomara, Zé, tomara. Até amanhã. Tchau.